Um. Estamos ao vivo? Boa noite, mulherada! Tudo bem com vocês? Hoje mais um podcast. A câmera já está entregando a minha convidada, né? Que eu já vou apresentar para vocês. Hoje é o podcast número 5 e o assunto é uma história, uma inspiração. Eu trouxe a Amanda aqui, aproveitando que é a Semana da Mulher. Quarta-feira a gente comemora o nosso dia, um dia tão importante. E eu queria muito, já tinha falado com a Amanda há um tempo para trazer ela aqui para o podcast. E essa semana eu achei assim a semana perfeita para ela vir contar essa história inspiradora e a gente já vai falar um pouquinho mais dela. Enquanto isso, vou aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube. Encaminharem ali o link para as amigas, para a mãe, para as irmãs, para todo mundo. E depois também fica gravado, vai para o Spotify, tá? Então, quem não conseguir hoje também, né? Tem tempo aí para assistir, mas eu gosto quando vocês estão aqui interagindo comigo. E podem mandar mensagens que hoje eu estou aqui com o celular do meu lado para ir respondendo, interagindo com vocês. Então vamos lá, para me ajudar no bate-papo de hoje, estou aqui muito bem acompanhada pela Amanda Brandel, empreendedora, designer de sobrancelhas, especialista em micropigmentação, atua na área há 9 anos, esposa, mãe amada e filha amada de Jesus. Vou acrescentar aqui que a Amanda é minha cliente há... Não sei, eu te atendi o quê? Uns 3, 4 anos? 4 anos, eu acho, atrás, né? Foi mais ou menos. Né? É uma inverno escuro, iluminadíssima, como vocês podem ver, né? Ela tá nas cores, toda na paleta dela, maravilhosa. Eu nem vou falar muito, porque hoje o podcast vai ser todo sobre ela, então eu vou deixar ela falar e eu vou complementando aqui. Amanda, primeiro, obrigada por aceitar o meu convite, vir de Balneário, ela mora em Balneário. Tô com muitas convidadas estrangeiras aqui, uma semana em Itajaí, uma semana em Balneário, tô me sentindo muito importante. Muito bem-vinda ao podcast Um Brinde com Sabrina. E eu vou, para começar, deixa eu ter o arroba primeiro, né? Se apresente de uma maneira breve, que daí a gente já vai falar mais sobre ti. Vamos lá, quero agradecer aqui o convite da Sabrina. Ela já tinha comentado há um tempo atrás e com certeza, né, eu tô aqui com muito prazer. Eu falo que a Sabrina foi um divisor de águas na minha vida, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, tem bastante assunto. Eu gosto de falar, eu demoro a engatar, mas depois que engata, vai. Vamos lá. Então tá. Tivemos um breve imprevisto aqui. Deixa eu falar pra vocês. Ao vivo é assim. Hoje a gente tá fazendo um teste aqui no meu escritório, no meu home office, que eu tanto falo pra vocês, porque é mais a minha cara, são cores mais claras, né? E geralmente eu tenho 2 ou 3 convidadas. Hoje, como eu quis contar a história da Amanda, eu trouxe só a Amanda, eu falei, Lucas, hoje é o dia pra gente fazer o teste lá no escritório, porque essa semana eu já falei pra vocês que eu tenho novidades, e se tudo der certo aqui hoje, já deu, a gente vai ter um outro espaço ainda pro podcast. Então, hoje tá sendo teste. E aí, a Chloe entrou aqui, né, no meio do podcast, né? E deixa ela aqui agora. Agora deixa ela aqui, deixa ela plena aqui. Ela tá quietinha, ela vai fazer parte. Como ela faz no meu home office, dos meus vídeos, é sempre assim, né? Faz parte. Então, Amanda, vamos brindar a Semana da Mulher, ao Dia da Mulher, as mulheres empreendedoras, guerreiras, esposas, mães e tudo mais. Tchim. Pra você que tá em casa, mulheres. Pode brindar também. Viva as mulheres, verdade. Eu, Amanda, estamos na água. Amanda, porque vai voltar pra Balneário também, né? E eu tô no sem álcool. Então, vamos lá. Eu vou começar, Amanda. Eu gosto muito de assistir o podcast dos sócios e eu vejo que eles sempre começam assim, ó. Primeiro, quem é a Amanda hoje? Pra todo mundo te conhecer, entender quem é a Amanda. Quem é a minha convidada de hoje? Fale pra nós. Então, hoje a Amanda tá numa vibe mais mãe, que eu comecei muito cedo, né? Casei com 17 anos. Com 18 já engravidei da minha primeira filha, depois 21 já... Que a Júlia tá aqui, né? Tá aqui nos bastidores. E depois o Davi veio logo em seguida. Então, já tava trabalhando, a gente tinha loja na época, então eu tava sempre com eles, mas não tinha aquela coisa de estar muito em casa como mãe. Então, hoje eu tô querendo mais ser a Amanda mãe, porém empreendedora também. Então, é um desafio até essa semana, eu falei um pouquinho sobre isso nos meus stories, né?
o desafio da gente ser mãe, empreendedora, dona de esposa. casa, esposa. Mas hoje eu tô conseguindo equilibrar mais. Tô nessa vibe de... Até porque eles estão numa fase de adolescência e pré-adolescência. Eles têm quantos anos, Amanda? Ela tem 14 e ele tem 12. 12. Uhum. Então, assim, eu tô me virando nos 30 pra tentar estar mais com eles, fazer coisas junto, né, com eles. É importante, eu acho, a gente tá nesse momento. Eu trabalhava em casa, então eu consegui acompanhar, mas hoje eu vejo a Amanda mais mãe, madura como mãe, esposa, dona de casa e empreendedora ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer um malabarismo, mas é uma Amanda mais madura, mais centrada, uma Amanda mais... como que eu posso dizer? Mais madura mesmo é a palavra, porque antes eu era muito assim, empreendedora, aquela que vamos fazer, se der certo deu, se não der. Hoje eu já paro e penso um pouquinho mais. Eu ouvi uma frase essa é uma Inverno semana... Escuro falando, minha gente. Pra quem assistiu o podcast semana passada vai entender. Que é aquela pessoa que age, né? Vamos lá, vamos fazer. Se não der certo, a gente volta de novo. E isso é bom porque eu tô aqui onde eu estou hoje por causa disso. Só que claro que com o amadurecimento a gente vai tendo mais essa maturidade mesmo. Eu ouvi uma frase essa semana, deixa eu ver se eu vou lembrar. Mas falava que as pessoas não amadurecem com a idade. Elas amadurecem com os danos. Era uma coisa que combinava. Com a experiência, isso. né? Combinava certinho a frase, mas é realmente com os danos da vida, com o que deu certo, com o que deu errado, a gente vai amadurecendo e vai entendendo o que é bom, o que caminho seguir. Então hoje eu vejo a Amanda assim, mais madura, mais centrada e tentando estar mais com a família. Porque eu vejo que às vezes a gente se perde um pouco no trabalho, né? Principalmente quem não tem filhos, eu acho que tem que correr mesmo e fazer muito e fazer acontecer até o momento que você se torna mãe. Eu fui ao contrário. Né? Eu fui mãe e já tive que começar no trabalho ao mesmo tempo. Então, eu tive que equilibrar. Hoje, eu já vejo que eu preciso estar mais com os meus filhos. Quando eu estiver com eles, estar 100% com eles. E quando eu estiver no trabalho, estar 100% no trabalho. Que aí eu acho que esse equilíbrio é o que faz realmente o negócio acontecer. E é o que soma e eu acho que nos torna completas, né? No sentido, eu não sou mãe ainda. E isso é uma coisa que eu falo pro Júnior. Que às vezes, tanto que eu tenho meu escritório em casa, o Júnior tem o escritório dele, ele tá lá no dele agora, assistindo a gente. E eu tenho esse espaço aqui, que é onde eu gravo, faço meus provadores, tenho meu home office. Porque a gente trabalha muito. Então, a gente começa de manhã e tem dias que é 10 da noite, eu tô aqui no meu escritório, ele tá no dele, a gente tá trabalhando. E a gente fala que como nós não temos filhos ainda, né? Pra nós é uma coisa que, tipo... Ok, faz parte da nossa rotina, porque a gente não chega à noite e tem toda, né, a função de filhos. E que a hora que esses filhos vierem, tipo, ok, a gente fez o que precisava ser feito antes, né? E aí a gente vai, com certeza, se doar um pouco mais, né, pros filhos, pra família, porque nós é o contrário daí de ti, tipo, porque eu já tenho 36 e a gente não tem filhos ainda, né? E o Júnior já tem 38. Então, é uma história inverso, né? A gente tá mais ou menos com o mesmo pensamento, a mesma, profissionalmente, as mesmas ideias, maturidades, mas eu tenho toda ainda essa caminhada pela frente. Até eu chegar com uma filha de 14, eu tô com 50. Ai, meu Deus! Meu Deus, né? Eu nem me imagino ainda. Eu falo, gente, não acredito que eu tenho uma filha maior que eu já, porque ela tá mais alta que eu. Mas é isso, vocês vão estar em um outro momento e aí vão conseguir frear e estar 100%, né, pros filhos. E vai chegar no final dá tudo certo. Correr de novo e trabalhar. E assim, a vida é essa. A gente não pode parar nem de ser mãe e nem parar de trabalhar. Exato. Algumas mulheres podem, hoje, gostam de estar 100% em casa. Eu digo que é vocação também, né? Eu não acho nada que é certo ou errado. Isso. Mas são vocações diferentes, né? Quem prefere mais uma coisa ou outra. E às vezes viveu, né, nesse contexto, já vem de família, assim, mas eu não me vejo só em casa. Hoje, 100% só como dona de casa. Não é uma coisa que eu almejo pra mim. Mas eu quero, sim, poder estar mais em casa e ter o meu momento de trabalho. Então, eu acho que são fases também, né? Eu falei sobre isso, ciclos, né? Teve o ciclo em que eu queria só trabalhar. E eles eram pequenos ainda na época. Mas eu tava totalmente, claro, porque eu também estava iniciando. Então, eu tava totalmente focada em trabalho. E aí, depois teve a época que eu tava querendo os cursos. E depois
teve outra fase daí de crescimento da empresa e agora eu tô nessa outra fase de tentar equilibrar os dois sem deixar nenhum dos dois a desejar. Né? Porque eu falei, quando tá no trabalho 100%, quando tá com eles é 100%. E como esposa também. Que exatamente. Marido, e a gente trabalha junto também, então é um desafio que aí a gente tem que, né, tá sempre equilibrando também, mas no fim dá tudo certo. Dá tudo certo. Mulher é guerreira, né? Mulher, a gente sempre dá um jeito pra tudo. Independente da profissão, de onde está, e como eu falei, a vocação que escolheu, porque eu falo, hoje... Eu olho assim, é que quando a gente é adolescente e mora com os pais, a gente não tem noção do quanto uma casa, quanto tudo isso dá trabalho, né? E quanto tu faz, e quando tu olha tem que fazer tudo de novo, porque... Nunca acaba, né? Ou quanto um filho, como eu disse, não tenho ainda, mas eu acompanho minha irmã, minhas cunhadas, enquanto um filho, ele realmente... exige, essa é a palavra, exatamente. O quanto ele exige. Então, eu acho que são funções diferentes e que cada mulher tem essa... Né? Tem mulheres que têm opção, tem mulheres que não, acabam escolhendo por não ter. Enfim, mas independente do que seja, é um trabalho, dá trabalho, né? E tudo tem que ser muito bem feito. Casa dá mais trabalho, na verdade, do que trabalhar fora. Eu acho. Porque nunca acaba, é aquele ciclo sem fim, né? Parece que a gente cansa mais por isso, por estar só ali dentro, né? Então, quando a gente sai, empreendedora, tu tem uma rotina diferente. Casa é sempre a mesma coisa. Então, eu vejo que muitas mulheres acabam, às vezes, até depois, talvez a gente vai entrar nesse tema, né? De autoestima e tudo, acabam se deixando um pouquinho de lado por estar sempre nessa rotina maçante. Então, elas também têm desafios de lidar com esse equilíbrio. Mesmo sendo uma dona de casa, poder se arrumar, ter os momentos dela com o esposo, né? Ter o momento dela de mulher. A gente tava falando sobre isso antes aqui, de começar, de se priorizar muitas vezes, né? Que acaba priorizando, igual tu falou, gasta com a casa, compra tudo pros filhos, mas não se deixa de lado, né? Ô, Amanda, e pra gente entender hoje, tu falasse da Amanda pessoal e Amanda profissional. Quem é a Amanda hoje? Como está a Amanda hoje? Conta do teu espaço pra todo mundo entender. Vamos começar do final pra gente ir lá pro começo. Então, hoje a Amanda profissionalmente é uma mulher totalmente realizada, né? Conquistei, assim, tudo que eu almejei até aqui. Claro que tem muitos sonhos ainda pela frente, mas hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional realizada na minha profissão. Amo demais o que faço. É um trabalho cansativo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, assim, né? É um trabalho que exige muito da mente, mas eu sou totalmente realizada, né? Realizei o meu sonho da Casa Rosa, né? Que da linda. Casa da Barbie, que foi uma coisa que eu sempre almejei fazer, de ter esse espaço para a mulher mesmo se sentir linda em todos os âmbitos ali, não só com as sobrancelhas, né? Mas a Amanda profissional, ela é uma profissional totalmente realizada. O teu espaço fica em Balneário, né? Balneário Fala um pouco dele. Na Rua 2350, uma casa rosa. Eu falo, o que é um pontinho rosa em Balneário Camboriú? É a casa da Barbie, da Amanda. E eu lembro que eu sempre amei rosa, né? Sempre amei. Eu falei, se rosa não tivesse na minha cartela, acho que eu morria. Acho que eu brinquei até contigo no dia. Porque eu sempre amei rosa desde pequena, assim, sempre fui muito feminina, muito, porque tem menina que é mais molecona e tudo. Sim. Eu sempre fui pra esse lado mais feminina, botava os vestidos da minha mãe, sapato, salto, enfim. E eu lembro que eu usava muito rosa desde criança. E minha tia falava assim pra mim, ó, que a minha tia era o inverso, ela era molecona, assim, e tal, mas era uma tia quase mãe, assim, né? De intimidade. Ela falava assim, não sei que tu usa tanto rosa, tu nem fica bonita de rosa, menina. E aquilo me veio, eu falei, gente, será? Como Daí eu assim? me olhava de rosa e falava, será que eu não fico bonita? Depois chegou um momento e falei, deixa ela. Deixa ela que eu vou usar meu rosa. E ponto. E tanto que eu fiz a clínica e é o que falta rosa. Muito nas mulheres de hoje. Uma amiga, tanto que as minhas clientes vão confirmar isso, que eu falo que não sai pra comprar roupa com a amiga. Porque o que acontece? Ela pode ser tua amiga, só que ela não tem a mesma vida que tu tem. Ela não tem o mesmo estilo que tu tem. Ela não quer passar a mesma imagem, a mesma mensagem que tu queres, enfim. Então, às vezes é uma coisa que tu gostou um monte, e aí a pessoa vem e te fala assim, acho que não. Acho que se eu fosse tu não levar. Mas, tipo, não na maldade, mas é porque ela tá pensando no contexto dela. Exato. E aí tu tem, às vezes, tanta segurança, no teu caso, que tu passou por uma consultoria. Tu conhece a tua geometria corporal, tu conhece as tuas cores, tu sabes o que tu queres, a imagem que tu queres passar. E aí,
vem alguém ali e fala assim, ai não, Amanda, mas esse rosa não fica bom pra ti. Mas tu sabes que fica. E a gente poder ter essa, não, mas eu gostei. E eu lembro que na nossa consultoria você falou isso. Porque eu comentei, eu falei, mas meu marido não gosta que eu use muito roupa assim. Minha amiga fala que eu uso muito roupa assado. E você falou, Amanda, né? Agora você entende, você tá vendo o que é bom, o que não é. Então foca mais no que você sabe e entende. Que vai criando uma insegurança, às vezes né? tu tem que usar uma roupa que o marido gosta. Com certeza. Mas dentro do contexto. E é o que você falou. Às vezes o estilo da tua amiga não vai ser aquilo. Exato. E a gente às vezes nem é do muito marido. levado Exato. pela opinião do outro, né? Em todos os sentidos. A gente é muito preocupado com o que os outros vão pensar. Exato. O que a amiga, principalmente quem é mais próximo. Exato. E acaba se anulando em muitas coisas, né? Se deixando de lado. E é bem o que tu falou. Por exemplo, se eu pegar o meu estilo e do Júnior, é bem diferente. E o Júnior, ele é uma pessoa mais formal, mais discreta. E ele, por exemplo, ele ama que eu uso jeans. E eu não gosto de usar jeans. Então, de vez em quando, eu uso jeans pra agradá-lo. Claro. Porque faz parte isso. Ou quando a gente sai só eu e ele pra jantar, ou alguma coisa, não é algo que acontece, assim, né? Mas, enfim, eu procuro colocar uma coisa que eu sei que ele gosta. Não é um dia que eu vou sair super dramática, com peças amplas, que eu sei que não é o que ele gosta. Mas eu não posso ser ele, e assim eu falo para os meus clientes, tu não pode ser o teu marido, a tua amiga, todos os dias, o tempo inteiro. Tu tens que ser tu, né? E a gente vai entrar nessa parte. Mas, deixa eu te falar. Tu fizesse a tua consultoria há mais ou menos há uns 4 anos, certo? Eu acho que foi menos, que agora foi menos? Foi na pandemia. Foi 2020. Nós estamos em 23, faz Será 3 que foi anos. na pandemia? Foi. Eu lembro, sério, porque eu não tava, fazendo. Eu tinha recém voltado a fazer atendimento. Tu tava lá na sala. Eu ia de ainda. máscara? É isso que eu não tava lembrando. Eu lembro, sabe? Porque eu pedia onde tu comprava tuas máscaras. Então foi bem no lindas. começo aquelas que eu usava de lastex, assim, não é? Isso mesmo. Lembrei. Então foi na pandemia. Foi bem no começo da pandemia ali, né? Ótimo. Logo que liberou, né, pra poder sair. Ótimo. A gente já saiu fazendo consultoria. Bem isso, é verdade. E aí, conta um pouco, então, né, pra elas continuarem entendendo e começarem a entender a tua história, que eu conheci uma Amanda. Hoje, eu vejo outra Amanda aqui na minha frente. Não, eu venho acompanhando ela no Instagram e exatamente por isso eu falei, Amanda, a gente tem que contar a tua história, a gente tem que falar, a gente tem que inspirar mais mulheres e, enfim, né, mostrar essa força, eu acho uma história linda e que tiveram muitos tropeços ali no meio, muitos desafios. Até hoje. Exato, mas, né, tu Sempre saiu vai vitoriosa, né? Com certeza. Quem era a Amanda antes da micropigmentação? Porque, tipo, a consultoria ainda veio depois, certo? Então, começou lá atrás, que tu foi, porque tu tá há 9 anos. Então, durante 6 anos, a Sabrina não existiu também na tua vida. Quem era a Amanda lá atrás, antes da micropigmentação? Porque hoje a Amanda, ela é muito famosa, ela é muito conhecida pela micropigmentação. Olhem a sobrancelha dela e olha a minha, gente. É só você... Olha o teu estilo também, né? A gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? É verdade. E conta quem era a Amanda antes. Como que começou tudo isso? O que a Amanda fazia? A tua história. Tá dando pra ouvir bem, Amanda, ou botar o microfone mais perto? Tá dando pra ouvir? Tá? Então tá. Então, a Amanda, gente, quem me conhece sabe, né? Quem realmente me conhece desde antes da micropigmentação, eu era uma mulher muito tímida. Jamais estaria aqui contigo nesse microfone de frente para as câmeras. Não, assim, se alguém me dissesse, sei lá, 12 anos atrás, você vai estar um dia lá no podcast, né? Jamais. Eu era tímida, que eu nem olhava para as pessoas de tão tímida que eu era. Sabe aquela pessoa que, tipo, tem vergonha de te olhar e acaba que as pessoas achavam que eu era metida, que eu era nojenta. Porque eu era muito, muito tímida. Até pelo contraste mais alto, aquilo que a gente já conversou, que passa já um pouco mais de seriedade, talvez, distanciamento. Né? Isso. E aí eu era uma pessoa assim, tímida. E conheci daí meu esposo com 15 anos, a gente começou a se gostar, com 16 a gente começou a namorar. E ele que me trouxe pra fora essa Amanda hoje, assim, eu falo que ele faz muito parte disso. Que legal. Porque ele sempre me instigou. Ele falava, amor, tu tem que sorrir mais, tu é muito fechada. Porque ele é bem risonho, assim, ele né? Ele é super comunicativo. Ele é bem comunicativo. Ele é bem comunicativo. Ele já chega rindo, né? Isso. Um pouco que eu conheço ele, mas e até vejo nos stories. Ele sempre foi muito vendedor, ele sempre trabalhou com vendas, então tudo na mão dele ele vende. E eu, totalmente o inverso. O inverso.
E aí a gente começou, e, né, depois que a gente casou, enfim, ele começou a falar isso, porque a gente tinha uma loja num shopping lá em Joinville, né? Quando a gente casou justamente porque ele comprou essa loja lá e eu não queria ficar aqui, ele ia, então a gente casou pra poder ir pra ele cuidar dessa loja. Da loja em Em Joinville. Joinville. Era no shopping, então tinha muita gente o tempo todo e eu tinha que estar ali na frente, recebendo as clientes e tudo. E aí foi onde ele começou, amor, você tem que sorrir mais, você tem que se abrir mais, você é muito fechado. Eu falava, mas eu sou assim, é o meu jeito, você tem que entender. Mas aos poucos eu fui, justamente na loja, me trouxe um pouco isso, dessa comunicação com os clientes. Por ser minha loja, então eu tinha que fazer o negócio acontecer também. Então quando ele saía, eu tentava sempre ficar mais na administração. Aí quando ele saía, ele falava, amor, você fica ali pela frente e tal. E aí esse ciclo, porque a gente tinha pet shop, então tinha banho e tosa, então as clientes estavam ali toda semana, eram clientes que iam sempre, então acaba criando aquele vínculo. E eu comecei a me soltar mais com as clientes, ser um pouco mais comunicativa, mas ainda era Amanda tímida, que só usava calça jeans, skinny. Até hoje, quando eu boto uma calça skinny, eu lembro da Sabrina. E depois elas vão entender, né, o porquê, mas eu usava só calça jeans, super aquela coisa básica, camisa por fora, sempre já, depois que a partir dos meus 15 eu já comecei a ficar um pouquinho acima do peso, cheinha, então já era uma coisa que eu tentava esconder, o meu corpo tinha vergonha, enfim. Então eu era uma Amanda muito tímida e muito fechada, assim, eu não era nem um pouco comunicativa e nem um pouco empreendedora, eu não sabia que eu era empreendedora, eu nunca gostei de vender nada, até hoje assim, eu não sei me vender. No fundo, é inverno escuro, sempre é. Eu não sei, assim, eu sei falar do trabalho de outras pessoas, mas falar de mim ainda é um pouco difícil, né? Mas já tá quebrando isso aqui, né? Esses momentos, assim, fazem a gente poder falar um pouco mais e olhar pra gente, né? Que hoje eu acho que é todo mundo assim, né? Se tu pergunta, fala um pouco de você, todo mundo tem essa barreira. É mais fácil falar do outro do que da gente. Então, eu era uma Amanda tímida, fechada e que não tinha muitos sonhos, né? Eu fui pra lá com meu esposo pra cuidar dessa loja com ele, mas eu não sabia o que eu queria da minha carreira profissional. Eu casei com 17 anos, no meio do terceirão. Fui pra lá nas férias de julho do terceirão, casei. A minha mãe fez eu prometer que eu ia terminar o terceirão. Tu acha que eu terminei? Cheguei lá, loja, shopping até 10 horas da noite. Eu nem lembrava que precisava estudar mais, né, minha filha? Não terminei o terceirão. E aí, minha vida profissional ficou de lado pra cuidar da loja, né? Vamos tocar a loja, enfim. Aí, depois de uns 2 anos, eu acho que a gente adquiriu mais uma loja, que era uma loja de presentes, assim, que era do lado desse pet shop. Então, o Jackson ficava no pet shop e eu ficava nessa de presentes, que era uma coisa que eu gostava um pouco mais. Enfim, aí fui ficando. Chegou um momento que daí eu tive a Ju, né? 1 ano depois de casada ali, eu já engravidei dela sem querer, querendo. Sem querer, querendo, eu falo, porque eu não tomava direito o remédio e acabei engravidando. Mas não foi planejada por nós, mas por Deus. Por na hora Deus, certa. exatamente. E aí veio a Ju, e aí foi aquela coisa, eu ficava com ela na loja, trabalhando, com filha pequena, aí que a minha vida profissional ficou, né, de lado. Mas eu nem sabia realmente o que eu queria. Se tu me perguntasse naquela época o que eu queria fazer de faculdade, eu não saberia dizer. Não tinha algo assim que eu planejava. Aí passou o tempo, depois a gente tinha muitas brigas, eu e o Jackson, porque eu era imatura, eu tinha 18 anos, 19 anos, e a loja exigia muito da gente, era muito desgastante. Era student shopping, né? A nossa família era toda de Balneário, a loja era em Joinville, então eu queria estar sempre aqui, ele queria ficar lá, e aí a gente tinha esses atritos, até que a gente chegou no momento do nosso casamento, que a gente ficou 30 dias separados. E aí, porque tava muito desgastante, eu queria vir pra Balneário de volta, e ele tinha a questão das lojas lá, não tinha como voltar. E a gente acabou se separando por questões mesmo de atritos, assim. E aí, meu pai sentou com a gente um dia e falou, olha, vamos tentar uma última vez, vamos num encontro de casais, porque a gente sempre foi cristão. Ele nasceu na igreja e eu, com 13 anos, já fui pra igreja. Mas quando a gente casou por conta do trabalho, a gente ficava 24 horas na loja. Então, a gente abandonou total essa parte espiritual. Também. E aí, isso também desgastou muito, porque a gente sabe os propósitos que Deus tem pra nós e a gente sabia que a gente tinha que estar ali e a gente não estava. Então, meu pai falou, vamos no encontro, vai ter um encontro de casais, vocês vão e tentam, né, voltar. Se vocês acharem que não dá, voltar, amém. Se achar que não, então... Mas não deem esse não, de fato, antes de fazer.
E aí a gente topou e a gente fez esse encontro de casais e lá Deus restaurou realmente, assim, o nosso... Que a gente se amava, mas era muito atrito e a gente acabou... E aí a gente decidiu voltar e lá a gente decidiu vender as lojas em Joinville e voltar para Balneário. E a gente orou para que se fosse realmente isso que Deus quisesse para nossa vida, que a gente conseguisse um comprador para as lojas rápido. E não deu um mês, a gente conseguiu vender as duas lojas e a gente voltou para Balneário. Nesse meio tempo eu já estava grávida do Davi. Sem saber. Do segundo. E a gente voltando para Balneário. Aí, como eu já tava com ela com 2 aninhos e pouco e grávida dele, a gente voltou com muitas dívidas, inclusive, dessa loja que a gente tinha lá. A gente era imaturo, tudo novo pra nós dois. E aí, eu fiquei em casa, né, grávida com o Davi, e o Jackson foi trabalhar de representante comercial. Fiquei 1 ano com o Davi em casa e a Ju ali. Aí, quando o Davi fez 1 ano, eu falei, eu preciso trabalhar, porque só ele não tava dando conta, né? A gente pagava aluguel na época. Uma situação financeira bem complicada. Eu já tô contando a história toda. Pode. Só deixa eu fazer... Alguém falou aqui que a live tá travando, que tá... A tua tá ok? Ah, tá. Aqui também tá ok? Então tá. Às vezes a internet... às vezes é a internet. Carol, obrigada. Ficou melhor, né? Então, vai ficar melhor ainda. Cenário, a Carol tá falando de cenário. Pode falar. Então, onde é que eu estava? Daí eu fiquei com o Davi ali, a gente tava com bastante dívidas, eu falei, eu preciso voltar a trabalhar pra gente dar conta, né? Pagava aluguel, 2 crianças pequenas, a gente com bastante dívidas. E aí, coloquei o Davi na escola, o Davi e a Ju, e aí eu falei, e agora? Eu vou fazer o que na minha vida profissional? Não tinha uma faculdade, não tinha terminado nenhum terceirão. Aí eu comecei a trabalhar de representante junto com o Jackson, nessa empresa que ele tava, que era do ramo de pet shop, que a gente entendia. Mas eu não gostava de vender, como eu falei. Parece uma pessoa tímida trabalhar como representante. Não deu certo, não gostava. Falei, não é isso pra mim. Aí fui pra uma representação de produtos pra bebê. Nada a ver com que, né, nunca trabalhei com isso. Mas tentei também, não deu certo. Não estava feliz, não estava realizada. E... Isso tu tinhas quantos anos, mais ou menos? 20... 21, 22, bem nova 22, ainda. 23. Tá. Aí, nisso, meu pai falou, olha, você gosta de trabalhar mais em escritório, essas coisas, faz um curso de contabilidade. O que você acha de fazer um curso de contabilidade? Alguma coisa assim, Fui fazer um curso de contabilidade, porque aí não precisava ter, né, o terceirão. Aí eu me enrolando pra fazer supletivo e terminar o terceirão com 2 filhos pequenos, aquela coisa toda enrolada. E eu aí falei, né, e eu sempre tinha um desejo, assim, a única coisa que eu sabia que eu queria de profissão, eu queria fazer algo que eu não fosse substituível. Sabe, assim, algo que eu fizesse a diferença na vida das pessoas. Que eu não trabalhasse numa empresa, se qualquer hora eles pudessem me mandar embora, não ia fazer diferença. Eles colocavam outro no meu lugar. Eu tinha isso muito claro dentro de mim, que eu queria algo que eu fosse essencial naquilo. Que eu fizesse realmente a diferença no que eu estivesse trabalhando. E aí, eu comecei a fazer esse curso de contabilidade. No meio do curso de contabilidade, tinha os avós do meu esposo, eles já eram bem velhinhos assim. E ela tinha bastante dificuldade de visão e ia ter um casamento do meu cunhado naquela semana. E como eu estava sem trabalhar, só fazendo o curso, eu tinha tempo livre, as crianças já estavam na escola, eu falei, vó, eu vou limpar, dar uma ajeitada na casa pra ti. Ela sempre reclamando da janela e não sei o que. Eu falei, deixa que eu vou lá dar uma limpada pra ti. E aí eu fui limpar a casa pra ela à tarde, Jackson foi trabalhar, me deixou na casa dela, eu fui fazer essa geralzinha ali pra ela. E eu fui subir numa escada pra limpar a janela. Aí que chegou, o negócio, né, a hora. aconteceu. Eu subi numa escada pra limpar essa janela que ficava atrás de um fogão e não tinha muito acesso à janela. Então eu tinha que dar uma... Só que a avó, nos momentos que eu tava limpando os armários, ela tava segurando a escada pra mim, a gente conversando. Aí ela falou, Amanda, eu vou no banheiro, você espera um pouquinho? Eu falei, pode ir, vó. E ela saiu, e eu, em vez de esperar, eu descer da escada, não, eu fui ficar limpando. E eu lembro que eu me inclinei pra limpar o canto do vidro, eu fiquei numa perna só, e nisso a escada virou, ela não chegou a cair, a escada virou porque ela era meia velha, não tinha a borrachinha. Ela andou e eu caí. E eu caí e quebrei meu joelho. E eu lembro, eu acho engraçado, assim, que eu lembro até hoje da cena. Eu tava no penúltimo degrau daquelas escadas domésticas, assim, mesmo, sabe?
E o momento em que eu caí da escada era como se eu estivesse caindo de um prédio, eu acho, de muito alto. Porque deu pra eu pensar em muita coisa. Caindo. Eu só pensava que eu gritava, na verdade, pra ver se vinha alguém me socorrer. Mas o meu medo era bater a cabeça. Só que eu tava com coque, porque eu tava fazendo faxina, então eu tava com um coquezinho assim. Mas o meu medo era bater a cabeça. Eu tava o tempo todo, meu Deus, não posso cair, bater a cabeça. E naquilo eu comecei a pensar em mil coisas. Parece assim, ó, foi uma coisa fração de segundos, imagina. Mas eu lembro até hoje que parece que eu estava caindo em câmera lenta. É muito engraçado. Eu fico pensando nessas pessoas que caem de prédio. Meu Deus do céu. E eu caí. Aí eu lembro que eu bati um pouco a cabeça. Só que como o meu medo muito grande era de bater a cabeça, eu tentei apoiar todo o meu corpo na perna. E aí eu apoiei todo na perna direita. E aí na hora quebrou. E aí eu bati a cabeça, mas foi muito leve. Só que ali eu fiquei no chão. Aí veio a avó, todo mundo ali, já quem tava perto. E aí minha sogra segurando a minha perna e ela já viu que tava quebrada. Não foi fratura exposta, mas eu tava gritando de dor. Aí chamaram o SAMU, enfim, eu falei, vou pro hospital, botar um gesso e vou E vai dar tudo certo. Não, chegando não foi lá assim, no hospital... Né? Que daí é um pouco da história que até agora eu não conhecia... Até eu achei que, enfim, uma parte vinha antes disso, então não. Aí chegou nesse momento... Aí eu fui pro hospital e, enfim, o médico fez todos os exames e falou, olha, você teve uma fratura bem grave e você vai precisar operar. Só que a tua perna tá muito inchada, a gente não pode te operar ainda, tu vai ter que ficar internada. Meu Deus, eu já comecei a chorar. Aí o mundo desabou. Porque imagina, eu tinha um filho de 1 ano e pouquinho, uma de 3 aninhos e... Eu falei, gente, não, eu comecei a chorar, né? Eu era muito, assim... sabe uma pessoa dependente? Eu sempre tenho que estar com alguém. Eu não gosto de ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre com pessoas junto. E aí, eu sozinha naquele quarto de hospital, começou a me dar mil coisas, assim, né? De ansiedade, de medos, enfim. Fiquei 1 semana no hospital, fiz a cirurgia. 10 pinos e 2 placas no joelho direito. Meu Deus. Aí, a conversa com o médico foi, olha... Foi uma fratura muito grave. Você pode ficar com uma diferença de altura das pernas. Então, pode ficar manca. Tive que ficar 2 meses de cadeira de rodas, 4 meses de muleta e fazendo fisioterapia ali o tempo todo. Aí foi um processo, né, longo, porque aí fiz a cirurgia, fui pra casa, depois a cirurgia foi tudo bem, graças a Deus. Mas eu lembro que gente, eu falo, não desejo pra ninguém que quebre algum osso, não sei se tu já quebrou algum osso. Não queira quebrar nenhum osso, porque assim, a cirurgia foi tudo bem, tu é anestesiada ali, não sente nada, só que o pós... Porque eu acordei no meio da cirurgia, eu lembro bem certinho, no meio da cirurgia eu escutava o... Ai, isso eu lembrei, eu acordei no meu nariz fazendo isso. Tipo assim, com a maior força, eu não sentindo nada, mas eu vendo aquilo. Gente, que aflição. Ai. Aí tinha um pano aqui, eu só tinha a telinha lá, eu vi o parafuso entrando no meu osso, e escutava o barulho e sentia pressão, mas não tinha dor. Fui pro quarto, passou o efeito da anestesia. Eu lembro, gente, a dor era insuportável. Imagina, entrou um parafuso no teu osso. Eu não sei explicar, assim, eu nunca senti uma dor tão horrível. Nem na hora que eu quebrei doeu tanto. Eu falava pra minha sogra, eu vou morrer. Sogra, eu vou morrer, eu não tô aguentando. E elas me davam morfina, eu já tava bem grogue, mas a dor na perna era horrível. Ficou uns 2 dias, assim, com muita dor. Enfim, foi um processo bem difícil. Fui pra casa, não podia ir pra minha casa, porque minha casa tinha que subir uma escada. E aí, imagina, eu não podia subir escada, ou se eu subisse, eu não podia mais descer. Então, eu fiquei na casa da avó, que foi onde eu caí e quebrei. A gente ficou na casa dela, que tinha quarto ali e tal. E aí, ficou ali aquela função, todo mundo cuidando de mim, fazendo tudo na cama, banho, necessidades. Então, assim, foi um período muito difícil pra mim, depender totalmente das pessoas. Com 2 filhos pequenos, mas eu segui a risca o que o médico recomendou. Fiz as fisioterapias, né, e fui pra cadeira de rodas. E fiquei 4 meses de muleta e segui muito a risca, assim, que as fisioterapeutas falavam, elas eram ótimas. E aí, quando eu voltei na consulta, o médico falou, olha, agradece as tuas fisioterapeutas, as tuas orações, o que tu fez, parabéns pra você também, que você cuidou, porque tá perfeito, tipo, não tinha dores também, assim, nada, mas a minha perna não teve nenhuma alteração, caminho normal, faço tudo normal, então, glória a Deus por isso. E aí, foi nesse processo de eu estar na cama, com a perna quebrada, de cadeira de rodas, que eu não pude mais ir lá pro curso, eu acabei nem fazendo mais o curso da contabilidade. E aí, ali naqueles meus dias sozinha, porque aí o meu marido ia trabalhar, a outra ia fazer, ficava eu ali, a avó, o máximo era a avó que ficava ali comigo, mas eu fiquei muito tempo, eu e Deus, assim, na cama, né?
E eu orava, Senhor, por que que aconteceu? Porque a gente sempre, quando acontece algo assim, por que que isso aconteceu Questiona, comigo? né? Primeira coisa Né? é duvidar, Nunca fiz né? nenhum mal pra ninguém, por que que isso foi acontecer comigo, né? E tudo, e agora o que que vai ser da minha vida? Aqueles questionamentos que a gente faz nessas horas. E eu comecei a orar para que Deus me mostrasse o que Ele queria realmente para minha vida, o que eu, né, que eu queria ter uma profissão, mas eu não sabia o que eu queria da minha vida, e que Ele me desse uma luz e que me mostrasse. E aí, nesse tempo, assim, eu sempre fui muito vaidosa, como eu falei, né, desde pequenininha. Então, eu sempre fazia minha unha, pintava minha unha. E como eu tinha muito tempo livre, eu ficava fazendo minha unha o tempo todo. E foi bem na época que começou as blogueiras a fazer no YouTube os tutorial de unha decorada. Fazer aquelas unhas decoradas, né? Isso, foi. Tipo, teve essa moda, que eu lembro quando eu fazia com a Sinara, meu, e aí enfeitava e, sabe? Aí, tipo, isso foi embora, daí voltou agora, uns 2, 3 anos atrás, já tá de novo mais clean, né? Mas foi bem na época, assim, que elas desenhavam Isso, tudo. que tinha os detalhes, e eu comecei a olhar aquilo e comecei a fazer na minha. Então, cada dia eu pintava a minha unha de uma cor e tudo. Até que veio, assim, um estalo, sei que foi Deus, pra eu começar a fazer unha. Por que eu não começava a fazer unha das minhas amigas ali? Porque ia passar o meu tempo, eu ia fazer algo que eu gostava. E aí eu falei pro meu marido, falei, acho que, o que tu acha, tal? Daí ele falou assim, fala com a avó, né? Se ela deixar tu fazer aqui, faz. Porque daí tu tava na casa da tua avó. Eu tava na casa da avó ainda. Faz das tuas amigas. Nesse período eu tava de cadeira de rodas ainda. Tu nunca tinha feito unha de outra pessoa? Assim, fazia da minha mãe, tá. Da minha avó, da minha tia, mas não como profissão, né? E aí eu postei, eu lembro, no mesmo dia no Facebook. Que na época não era Instagram, era Facebook. E aí eu postei e tal, olha, porque era um Orkut, né? Não, era Facebook já? Tá. Já era Facebook. Vai que, né, gente? Já o Orkut já tinha ficado de lado, já tava, daí era o auge, era o Facebook. Aí eu, como era um Facebook fechado, só pros amigos, eu postei, meninas, vocês sabem que eu tô, né, aconteceu um acidente, algumas já tinham ido me visitar. Eu vou começar a fazer unha pra passar o meu tempo, pra ver gente, pra eu comer. No mesmo dia foi uma amiga minha. Aí ela foi, aí o Jackson comprou uns esmaltes pra mim, uns alicates, um kitzinho. E eu comecei a fazer ali, sem pretensão nenhuma disso ser um trabalho. Era realmente pra passar o meu tempo, porque eu tava ficando depressiva. De estar só na cama, de não ver ninguém, de não conversar, de não me sentir útil, né? De ser totalmente dependente dos outros. E o negócio fluiu. E aí eu fazia com tempo, caprichada, postava. E aí começou a vir meu lado empreendedor, que eu não sabia que existia. Porque aí eu tirava uma foto com aquele celular mesmo que tinha na época e postava no Facebook. E aí marcava a minha amiga. Aí, por exemplo, tu é amiga da minha amiga, tu viu a marcação, tu começou já a me seguir. E assim até hoje, né? E assim até hoje. Então eu comecei assim. E aí foi indo, e aí elas começaram a me adicionar e perguntando se eu atendia em domicílio. Aí eu falei, não atendo e tal. Aí quando eu fiquei na muleta, de uma muleta só, que eu fiquei de cadeira de rodas, depois com as 2 muletas, depois a Físio me liberou com uma só. E aí quando eu tava com uma só, ela já liberou pra dirigir. E aí quando eu comecei a dirigir, eu já tava ali fazendo de uma ou outra amiga e tal. Eu falei, eu vou começar a atender. Tem tanta mulher me pedindo. E eu comecei a atender a domicílio as clientes de unha. E aí foi indo e deu certo. Acho que fiquei uns 2 meses fazendo isso. E aí elas começaram a perguntar se eu não fazia sobrancelha. Tu não faz sobrancelha? Eu falei, não, nunca nem a minha eu tinha tirado com uma pinça. Eu Sério? sempre fazia a minha em algum lugar. Porque eu sempre tive sobrancelha assim, cheia, né? Mas nunca nem mexi na minha. Eu falava, gente, não sei fazer nem, acho que nem. Aí eu lembro que eu fui fazer minha sobrancelha com a moça que fazia pra mim na época. Eu falei, minhas clientes de unha estão pedindo pra eu fazer sobrancelha. Daí, porque tu não faz um curso? Eu falei, pois é, eu nem sei onde tem isso e nem... Não, acho que eu nem sei fazer. Eu falei pra ela. Ela falou, olha, se tu quiser eu te ensino. Porque ela atendia na casa dela. Eu disse, eu só não posso te dar certificado, não vai ser um curso. Mas eu posso te ensinar como faz. Aí ela me cobrou super baratinho na época. E eu fiz o curso de sobrancelha, de design com rena, normal. E aí fui fazendo da mãe, da tia, da avó, pra treinar ali. Porque era algo que eu já não tinha tanta habilidade quanto na unha. E acabou dando certo. Eu comecei a postar as fotos e as minhas clientes de unha começaram a virar minhas clientes de sobrancelhas. Só que chegou um momento que estava muito cansativo, porque não compensava financeiramente daí, porque eu ia de carro. Aí às vezes eu tava lá na Barra Sul e atendia uma cliente na Barra Norte, cobrava baratinho na época. E um dia eu bati o carro, mexendo no celular, avisando a cliente que eu tava a caminho, que eu tava atrasada e tal.
E ela tava junto, eu lembro comigo ainda, a Ju, no banco de trás, assim, e eu bati no carro, aí ela caiu, assim, não se machucou, graças a Deus, foi de leve. Mas aí eu já fiquei, ai, não é pra mim, porque não adianta, não compensou. Aí gastei um monte pra arrumar o carro do cara, mais pra arrumar o nosso carro, e aí o perigo dela tava junto comigo. Aí fiquei já na neura, falei, não, vou procurar um trabalho, deu disso, não compensa. E aí eu sentei com a minha mãe, assim, bem triste, conversando com a minha mãe e tal. E ela falou, filha, por que você não monta na tua salinha lá da tua casa? Porque eu já tinha ido pra minha casa de volta. Um cantinho pra tu fazer a unha e a sobrancelha, já que tu tá gostando, porque ela viu que eu tava feliz com aquilo. E aí eu falei, ai, será? Daí eu falei pro Jackson, falei, amor, olha, a mãe falou, né, porque eu não... Aí do carro, eu já tinha falado pra ele que ia parar. Aí ele falou, amor, tu que manda, se tu quer, se tu acha que é isso que tu quer, vamos lá. Sempre me apoiou desde o início, que né? Legal. E aí daí eu falei, então vamos tentar. E eu peguei a sala da minha casa, tirei meu sofá, tirei minha estante, tirei tudo. E abrisse a tua sala de atendimento. E aí ele já super caprichoso desde sempre, que eu falo que ele é MacGyver, ele faz Sim, tudo. eu vi quando você estava fazendo a Casa Rosa, que ele estava sempre lá metido e fazendo as coisas. Ele ama, eu falei, mas eu você tinha que ter acompanhei. feito engenharia, porque ele ama, até os projetinhos ele faz na caneta em casa à noite. E aí ele falou, vamos lá. E aí eu lembro que ele mesmo, guria, porque na época a gente não tinha condições de pagar uma reforma, fazer, até porque o apartamento nem era nosso, era alugado. E aí ele colocou gesso, porque não tinha gesso no apartamento. Aí eu falei, ai, mas eu queria que fizesse assim, porque daí eu já sempre gostei dessa coisa da decoração e tudo. E aí eu falei, mas podia ter um negocinho assim, podia ter um negocinho assim. E aí ele já começou, ele botou o gesso, ele botou o laminado, tudo sozinho. Sério? Tem foto dele fazendo a divisão com gesso, assim. Então ele sempre foi muito meu parceiro, sabe? Que legal. E aí ele trabalhava durante o dia e à noite ele ficava fazendo esse negócio lá. Porque daí era mais barato comprar só o material. Sim, só o material. E fazer. Enfim, ele fez essa linha, ficou do jeitinho que eu fiz. Eu tenho as fotos, depois até o pessoal quiser ir lá nos stories, eu vou... Que legal. Ai, posta. As fotos, aí ficou do jeitinho que eu quis. A gente fez um cantinho pra eu fazer a unha, uma maca lá pra eu atender com as sobrancelhas, aí já fiz tipo um camarimzinho assim que eu comecei a fazer maquiagem, daí fui pro curso de maquiagem. Ah, tu já foi pra make também. Ah, por isso esses dotes todos. Já tenho, né, um jeitinho. Ah, tá explicado. E aí comecei, aí as clientes, claro, algumas que eu ia a domicílio que eram muito longe não foram, só que eu comecei a formar muita cliente no bairro que eu tava ali, que eu morava. E aí começou a dar certo, uma indicava pra outra, sempre foi muito Facebook e indicação. Esse foi sempre até hoje. E que é o melhor até hoje, né? Até hoje é o meu público. O QI, assim, né? Ter que quem te indique, é o boca a boca, não adianta. E eu até vi uma publicação do Perini lá, como é que é o... Do Bruno Perini, que é Perini. Dos sócios, né? Isso, que eu mencionei. Ele falou isso, ele falou assim, né? Que vai se evoluindo cada vez essa questão. Agora é tráfego pago, uma vez foi TV, uma vez foi outdoor. Mas o que nunca vai deixar de existir é o boca a boca, é a indicação. Então Verdade. A gente fazer um bom trabalho sempre vai ser o melhor jeito de a gente conseguir cliente, porque sempre esses clientes ou amigos vão nos indicar, né? E aí fluiu, e aí a mulherada começou, mas tu não faz cabelo, mas tu não faz isso, mas tu não faz aquilo. E eu comecei a fazer curso de tudo, fiz curso de cabelo, fiz curso de maquiagem, fiz curso de depilação. E fui fazendo um curso atrás do outro, porque elas me pediam. Eu falava, eu tenho que fazer um pouco de tudo. Mas eu fazia mais unhas e sobrancelhas. E as maquiagens no final de semana. Deixa eu te perguntar uma coisa, Amanda, só pra ver se a gente chegou mais ou menos nessa parte já ou não. Como estava a Amanda nessa época? Porque, tipo assim, que tu é bem do profissional, todo mundo já entendeu, né? Mas e a Amanda como pessoa, como estava nessa época ali do acidente, o pós-acidente, enfim? Então, a época do acidente foi uma época em que eu fiquei bem depressiva, bem pra baixo, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre com a minha família, muito divertida e brincalhona. Fora eu era muito tímida. Então era uma coisa dentro com a minha família, outra coisa com as pessoas, porque eu era muito fechada, mas sempre fui muito brincalhona. E nesse tempo eu fiquei mais fechada com tudo, pensativa, por que tinha acontecido aquilo comigo, e foi onde eu comecei a fazer minhas orações. Quando eu comecei a fazer a unha e comecei a ter esse contato com as clientes, eu comecei a gostar. Eu vi que eu nasci pra isso, sabe assim? Quando eu tô... É pra isso que teve que acontecer o acidente. Eu até brinco, eu falei, Deus teve que me quebrar pra eu entender o meu propósito de vida. Então, foi ali. Aí, como eu comecei a fazer isso logo, assim, né? Foi, acho que uns 3, 4 meses depois do acidente, assim, já começou a surgir essa coisa da unha e foi indo. Nesse período aí, eu já tava realizada. Eu já tava entendendo que aquilo teve que acontecer comigo pra que eu estivesse ali. Porque se não tivesse quebrado a perna, eu estaria onde naquele momento?
trabalhando numa contabilidade. Exato. Então, Deus teve realmente que me parar pra dizer, olha, não é por esse aqui. teu caminho. É pra lá. Só que eu também ouvi isso, né, dele. Tipo assim, eu tive essa sensibilidade não, olha, veio aqui. Porque às vezes a gente fica, mas como que é ouvir Deus, né? Como que eu sei que Deus falou comigo? Eu tinha muito isso também. Mas é essa voz que fala aqui dentro. É algo que tu sente, que foi o que eu senti. Começa a fazer unha. Não desceu um ser espiritual e falou, Amanda, sai fazendo unha. Não, eu senti isso aqui dentro de mim. Fácil seria, né? Se a gente tivesse todas as respostas dessa forma, mas né? eu senti aquilo, falei, e eu compartilhei com meu esposo e ele me apoiou. Então, isso também me ajudou sempre. Eu falo que quando a mulher tem o apoio do esposo, da mãe, da família, né? Que minha mãe e isso é uma coisa que o Bruno, a Malu, por isso que a gente gosta, eu e o Júnior, a gente gosta muito de ouvir os podcasts dos sócios. Porque são casais que se complementam, mas que, tipo, um apoia o outro, um pega junto com o outro. Isso. E faz as coisas acontecerem, né? Até esse final de semana, a gente tava lá no meu sogro, e aí o Júnior falou assim, ele perguntou assim pro pai e pra mãe dele, que ele abriu o escritório muito cedo, e ele também é um inverno escuro. E aí, o meu sogro falou, tipo, na época, por questão de ele ser muito novo, e o meu sogro, ele tinha recém-trocado também, ele tinha uma confecção, e aí ele saiu da confecção para abrir uma imobiliária. E o receio dele era o quê? Putz, se ele não der conta, eu também não consigo ajudar ele, porque eu também tô nesse momento em transição. E aí o meu sogro falou que não era o momento, e aí a minha sogra falou, não, vai dar certo. E aí o meu sogro disse, não, naquele momento eu não sabia nem como que eu ia poder te ajudar. E, naquele momento, a gente tinha acabado de comprar um apartamento e a gente tinha prestação para pagar. A gente tinha dívidas, né? Fora o mobiliário, enfim, todo o resto. O apartamento estava ainda na planta e tal. E eu falei, cara, abre o escritório e, nesse momento, eu assumo a prestação do apartamento e a gente vai vendo o que dá. E aí ele falou, e na época, tipo, tu ganhava mais do que eu e tal. E até eu brinquei, eu disse, até hoje, né, amor? E a gente tava brincando e falando sobre isso, mas que é uma verdade, porque uma hora um vai precisar mais do que o outro. Se tu tiver o apoio do outro, vamos junto. Uma hora é o outro. Quando eu fiz a minha transição de carreira também, né, que eu trabalhava com RH e vim, ele tava ali me apoiando e eu falava, eu tirava dinheiro, eu tinha um outro negócio, eu construí umas casas com meu pai, mas eu tirava dinheiro disso para colocar na consultoria, pegava dinheiro dele para colocar na consultoria, porque eu tive que começar do zero. Então, assim, eu tenho plena ciência que se ele não tivesse também me ajudado nesse momento, e se ele não tivesse me incentivado e tal. Então, é uma coisa que eu adoro ver, tipo, na Malu e no Bruno, a Juju no Remose e o... Também é Bruno, né? Esse eu não conheço. Meu Deus, é Bruno da Juju? Agora me fugiu, mas eu acho que é. O Serginho, desculpa. O Bruno Perini e o Serginho. O quanto um apoia o outro e como isso dá certo, né? Porque quando um vai para um lado e o outro vai para o outro, num casamento, ou um não apoia a ideia do outro, sabe? São caminhos distintos. E, por exemplo, né? Você e teu esposo vocês trabalham em áreas totalmente diferentes. Porém, um apoia o outro e faz irem pro mesmo caminho. Exato. Não precisa trabalhar, às vezes, na mesma área, né? Porque hoje a gente... É um entender o lado do outro e... Como a gente ministra cursos, e maioria, né, é mulher, e a dor de muitas é essa. Elas falam, Amanda, como que eu faço pro meu marido ir junto comigo ou me apoiar? Porque às vezes ele não me apoia e tudo. Então eu vejo que isso é ruim, porque aí a mulher acaba não crescendo. Exato. Ou acaba separando porque não tem o apoio do marido e vice-versa também. E às vezes acontece até com homem, porque aquela frase que fala, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, pra mim faz todo sentido. Todo sentido. Porque é essa coisa que eu falo de um apoiando o outro, exatamente. Então, hoje eu falo que eu não estaria aqui se não fosse ele. Porque talvez se eu tivesse falado pra ele, o que tu acha de eu fazer unha? E ele tivesse falado, não, vai trabalhar. Sim, né? que é mais garantido, mais certo. Com certeza eu teria ido trabalhar. Porque eu não iria arriscar numa coisa sozinha. Agora, como ele diz, amor, se tu acha que é isso, vai. Isso te dá um gás e tu diz, não, ele tá comigo. Se der tudo errado, ele vai. Ele vai me apoiar, então, ele vai estar comigo pra... Isso, então, eles, igual tu falou ali, tu teve que investir muito. Eu também, eu tive que investir. Porque daí tu começa do zero, né? Então, ele trabalhava pra me ajudar a investir no começo ali.
os cursos ali que eu fui fazendo eram cursos mais baratos, o que eu comprei ali pra montar o estúdiozinho foi pouco, mas teve que ter um investimento. E aí, aos poucos, esse investimento foi aumentando. Então, eu ganhava o que eu ganhava, eu já investia em cursos, em equipamentos, em materiais. Então, ninguém tem nada. Quem olha hoje, a Amanda hoje, eu falo, não imagina. E eu fico muito feliz quando eu atendo clientes dessa época, que elas vão lá na clínica hoje, elas falam, meu Deus, Amanda, que coisa linda. E tu vê que é algo genuíno, porque elas viram todo o processo, que não foi da noite pro dia. Elas viram que eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu atendia 12, 13 clientes por dia. Então, assim, eu trabalhei muito, ainda trabalho muito, mas assim, as pessoas às vezes olham, né? Talvez hoje pra Sabrina, hoje também não veem o que a Sabrina teve que fazer pra chegar até aqui. Então, talvez você que tá aí nesse processo agora, começando, não desista. Não foi fácil pra mim, com certeza também não foi fácil pra Sabrina. É investimento, às vezes tu olha e diz, meu Deus, mas tô só investindo. Só colocando, né? Mas eu falo assim, que um ano e meio de começo é só investimento. Só. Depois, eu fui mais de 1 ano e meio. Depois que você vai começar a colher os frutos, mas aí você vai querer investir sempre mais. Enfim, vira muito sempre investimento. Mas é isso, não tem outra forma, né? Faz parte. Então, o Jackson fez total diferença na minha vida ali. Minha mãe sempre me apoiou também, né? Tanto que foi ela que falou, monta na tua salinha. Talvez se ela não tivesse falado, o Jackson, talvez por ver que eu estava ali cansada, talvez ia dizer, não, vai então trabalhar, ver se é outra coisa que você quer fazer. Mas aí foi a mãe, o marido apoiaram, então o negócio aconteceu. E aí tu tava falando da maquiagem ali, que daí tu começou nas maquiagens. E aí as clientes começaram a pedir um pouquinho de tudo, até que chegou um momento em que uma delas falou da micropigmentação. Que aí foi onde que também foi bem onde tava bombando, né? Isso, foi 2015, quando eu fiz meu primeiro curso de micropigmentação. E foi no auge, assim, quando começou a moda do fio a fio, porque até então era aquela definitiva tatuagem. A tatuagem, né? Eu tenho azul, cliente. Que até hoje tem cliente que pergunta se vai tatuado, azul, né? Que era uma tatuagem. Então, foi quando começou essa moda do fio a fio, que não era tão natural quanto é hoje, mas já era muito mais natural do que a definitiva. E aí eu lembro que uma cliente falou, tu não vai fazer aquela fio a fio? Era uma cliente já de unha, de sobrancelha e tal. Eu falei, o que é isso? Olha, tu vê que eu nem sabia, porque eu não tinha necessidade de fazer na minha, então não era algo que eu entendia. Daí ela falou, pesquisa pra tu ver, mas tá super na moda agora esse negócio de micropigmentação. Pra que ela falou aquilo, né? Eu comecei a revirar a internet, o que é micropigmentação, e comecei. A gente precisa fazer esse curso. Só que em comparação com os outros cursos que eu fiz, o de micropigmentação tava muito mais caro. Então, eu ainda não era pra mim. E talvez nem tinha aqui, né? Nem tinha. Em Balneário não tinha. E não era a minha realidade, assim, né? E aí eu comecei, amor, porque daí o Jackson sempre investiu do dele também pra mim comprar. Porque aí não é só, ele falava, não é só o curso, amor. É tudo que vem. É o secador, a escova, é a prancha, a maquiagem. Então, era um contexto, assim. E como eu disse, a gente tinha vindo de uma dívida da loja que a gente tinha. Então, a gente ainda tava pagando as dívidas da loja. Só ele trabalhando, o meu ainda entrava, era muito pouco, era para suprir ali as necessidades da casa, muito básicas. E aí eu falei, eu preciso fazer esse curso de micropigmentação. E aquilo foi, de novo, como foi a vozinha que falou da unha, aquela voz ali foi, aquela cliente foi usada por Deus, e daí aquilo começou a queimar no meu coração, eu preciso fazer esse curso. Só que foi uma luta, porque aí eu já tinha feito vários, aí eu falei, amor, eu preciso fazer esse curso, só que ele custa tanto. Na época, acho que 2015, custava 2.500. Na época, pra mim, era muito dinheiro. E nós não tínhamos cartão de crédito, a gente tava endividado, então a gente não tinha, assim, crédito onde tirar? nenhum. E o Jackson nunca gostou de pedir, assim, emprestado, nada pra ninguém. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse curso? Só que tem uma coisa que eu sempre fui muito insistente em tudo na minha vida, assim, eu não consegui ouvir um não. Eu era muito insistente. Tem um lado bom e tem um lado ruim, mas naquele momento foi bom. E aí eu fiquei, amor, preciso fazer esse curso. Ele, amor, não tem condições, né? A gente não tem como pagar esse curso agora. Vai fazendo as coisas que tu já tá fazendo, esquece isso um pouco, mas aquilo queimava. Tava ali, buzinando. E eu olhava e daí, nossa, via aqueles cursos em São Paulo. Eu nunca tinha ido tinha ido pra São Paulo, que a gente comprava as coisas da loja. Mas, tipo assim, ia bate e volta de ônibus, aquela coisa. Eu falava, gente, eu preciso ir pra São Paulo fazer um curso desse. Mas não era fora da realidade, com 2 crianças pequenas, pagando aluguel, enfim.
eu sei que eu fiquei, acho que quase uns 6 meses, assim, nesse período de querendo fazer esse curso e insistindo todo dia pra ele. Até essa semana a gente recebeu uns amigos nossos argentinos, que eles são desde que eu tinha 15 anos, eu tinha a idade da Ju, eu já conheço eles. E na época que eu tava nessa transição querendo fazer o curso, eu lembro que eles vieram passar férias aqui. E aí eu falei, ajuda eu a convencer o Jackson a me dar esse curso. E daí eles foram lá conhecer a nossa clínica, que eles não tinham conhecido. Eles falaram, Amanda, você lembra quando você tava... Então foi muito legal, assim, reviver isso, sabe? E aí eu fiquei insistindo até que ele falou assim, pelo amor de Deus, se você achar uma professora que parcela em 10 vezes no cheque, que é a única forma que eu tenho de pagar esse curso, e tu vai ajudar a pagar daí com que entrar... Você faz, que eu não aguento mais você me pedindo. Amor, ó, não sou eu que sou só só eu que sou insistente. Viu? Quando eu boto uma coisa na cabeça, ninguém me tira. Eu sou muito. E aí, de vez em quando, tipo, aí o Júnior fala, não, isso não, tipo, daqui a pouco eu vou de novo. Ai, amor, mas olha só, e se fosse assim? Gente, eu sou muito não, Sabrina, assim. não. Aí daqui a pouco, olha só, mas... Eu sou muito dessa, eu falo, daí, não, tá, daí eu espero um dia, 2 dias, daí eu volto. Eu não muito consigo, assim. tipo assim, Quando ou ele bota me na convence real que não Isso. é, só que quando ele não tem argumento pra convencer que não, cara, até ele não me dá um sim, eu não vou parar. Ou ele me convence do contrário, que eu tô errada, ou eu vou convencer ele que Até é sim, mudar não esse não pra adianta. sim. E foi isso que aconteceu ali com o Jackson. Aí eu, óbvio, muito insistente, consegui uma professora que fizesse em 10 vezes. 10 vezes no cheque. E aí depois os produtos eu ia me virar pra comprar. Sim. O importante Outra era história. fazer o curso. E aí eu era uma professora de pissarras, a Nara Cabral. Fiz o curso com ela, ela topou. E ela veio e deu o curso pra mim ali no meu estúdiozinho em Balneário. Foram um curso, eu acho que foram 4, 5 dias. Aí eu fiz sobrancelhas, lábios e olhos. Já fez o curso completo. Mas eu me apaixonei por sobrancelha. E olha a importância das pessoas te motivarem. Porque talvez eu nem tava fazendo tão bem, mas ela me motivou. Ela falou assim, tu leva muito jeito. Ou ela viu realmente que eu levava, ou ela quis falar aquilo como uma professora motivando. E eu vejo a importância também dessa colocação dela pra mim naquele dia, porque aquilo me deu, não, eu levo jeito. Eu vou fazer isso dar certo. Claro que minha primeira sobrancelha não ficou linda, mas foi o start ali. Então, eu fiz aquele curso de micropigmentação, e aí eu vi que eu poderia ganhar muito mais, cansar menos, porque numa unha eu ganhava R$15, ficava 1 hora. Sobrancelha eu demorava 1 hora e ganhava 250 na época, que era o que eu cobrava. Então, assim, eu falei, opa, financeiramente já tá melhor aqui. O investimento foi mais alto, porém foi melhor. E aí fui fazendo as modelos que eu falo, né? Peguei a família toda, fui treinar em todo mundo, porque é uma coisa que você tem que praticar. Sim. É algo artístico, técnico, então envolve pele, questão também biológica que você tem que entender. Mas é um curso... Cores. É um curso básico ali, né? Profissionalizante. Não é uma faculdade que você entende sobre aquilo. Então, você tem que ir errando e acertando e aprendendo na prática. Então, fui fazendo modelo, fiz muita sobrancelha de graça pra treinar realmente, porque eu não me importava de estar recebendo. Eu queria aprender a fazer aquilo. Então, eu acordava de manhã, eu queria fazer uma sobrancelha, sabe? E aquilo realmente... Eu com a coloração. Fazia parte de mim. Eu dormia pensando em sobrancelha, acordava pensando em sobrancelha. Hoje o meu Instagram é @AmandaBrandel_sobrancelhas. Eu brinco que já é meu sobrenome. Eu já pensei em tirar várias vezes, mas eu não consigo achar algo pra colocar ali. Então, falei, já virou sobrenome, sobrancelhas. Então, eu respirava. Eu falo assim hoje para as minhas alunas que estão começando, eu falo, vocês precisam respirar aquilo naquele momento. Não tem outra forma, né? Igual você falou, igual você com a coloração. Você vê, estuda sobre aquilo. E também a importância de focar. Aí foi o momento em que eu foquei. Aí eu parei um pouco com a unha, parei com a maquiagem, parei com a depilação. E o meu foco ficou na sobrancelha. Então, eu pude... Que é até hoje, né? É até hoje. Porque eu falo, né, isso para as minhas alunas. Se você quer fazer um pouco de tudo, tu não faz nada muito bem feito. Tu vai fazer bem todas as coisas, mas tu não vai ser especialista. Hoje, a Sabrina é especialista em coloração visual, visagismo, enfim. E a Amanda Brandel hoje é especialista em micropigmentação, seja sobrancelhas e lábios, né? Mas o foco ainda é sobrancelha. Então, hoje eu sou conhecida como Amanda da sobrancelha. Da sobrancelha. Porque eu foquei naquilo. Talvez se eu tivesse ficado, ainda vou fazer unha, porque essa é uma transição difícil. Das minhas alunas eu percebo muito isso. Como que eu faço? Porque eu ganho da unha. Tá só aquela micropigmentação que você fez no teu feed, para de postar unha.
Porque senão as pessoas entram no teu Instagram e ficam vendo só unha. E aí tu só vai ser contratado pra fazer unha. Ela nem vai saber que tu faz micro. Exato. Ela vai achar que tu só faz unha. Então, assim, gera toda a tua energia para aquilo que você quer, que seja o teu foco. Então, por exemplo, quando eu quero vender mais lábio, eu posto muita foto de lábio. Automaticamente eu vou vender lábio. Exatamente. Se eu posto só sobrancelha, tem gente que nem sabe que eu faço lábio. E a questão dos cursos também, né? Quando eu posto um pouco que eu dou curso, um pouco que eu atendo, eu tenho um cliente para toda essa parte. Então, focar em algo foi o que fez a diferença para mim também. Então, eu vi que realmente eu amei aquilo, fazer aquilo, que financeiramente era melhor e que eu gostei, que eu levava jeito. E eu investi todas as minhas forças naquilo. Então, eu respirava micropigmentação de noite. Passou 6 meses desse curso, eu já fiz mais um curso, que aí era essa técnica microblading, que era a que tava dando boom mesmo de naturalidade. Só em São Paulo que tinha, aqui na região não tinha ninguém que fazia. E eu falei, eu preciso fazer esse curso. Preciso. E aí, dei um jeito, mas eu já conseguia pegar um pouco do meu, um pouco dele, a gente conseguiu. Aí eu fiz em Gaspar, com a Marcele, na época. E ali foi a minha virada de chave. Quando eu fiz aquele curso, assim, que daí realmente ficou ainda mais natural. Meu trabalho já era bom, né? Eu fazia muito bem sobrancelha. Então, ali ficou melhor ainda. Aí foi indicação uma atrás da outra. Eu não dava conta de atender. Eu parei com tudo e fiquei só com sobrancelha e micropigmentação. E aí foi ali que chegou o prêmio? E aí logo depois, aí passou um tempo, aí a gente mudou de casa, aí eu mudei meu estúdio. Que foi onde eu conheci, daí eu não. Não, ainda não. Ainda era um outro. Então, ali era onde era minha casa alugada. Aí, a avó, que é essa avó que eu tava limpando a casa, ela faleceu nesse tempo. E aí, ela tinha deixado essa casa de herança pro meu esposo. E como tava só o vô morando, a gente já mudou pra lá pra cuidar do vô. Entendi. E pra também fugir já do aluguel. Então, a gente mudou e aí, ali eu fiz meu estúdio. Aí, já ficou um pouco mais bonitinho. Aí, já fiz uma recepção separadinha. Aí, já tinha minha sala. E aí já começou a crescer um pouquinho. E aí ali foi onde eu comecei a fazer essa mais natural, que era a microblading. E aí foi onde veio o concurso. Que aí eu fiz esse curso lá, gostei, amei, e aí comecei a fazer. E aí eu comecei a atender muita cliente. Então eu comecei a ter muito mais prática. Porque eu falo que tu só vai ser boa quando tu estiver fazendo muitas. Tem que fazer ali umas 100 sobrancelhas pra tu dizer que tu é boa e tu é especialista. Então, comecei a atender em Gaspar, em Blumenau. Aí eu comecei a fazer clientela em outros lugares. Então eu ia pra Gaspar e atendia lá 10, 12 clientes num dia. Eu acho que quando eu te atendi, tu ainda fazia isso, né? Eu acho que eu ainda ia. Né? Porque eu lembro que tu falasse alguma coisa... Eu acho que quando foi, eu tinha aí eu já tava um pouquinho melhor. Eu tava atendendo no Rio de Janeiro. É verdade! Verdade! 2019 eu atendi no Rio a cada 45 dias. Isso mesmo. Tu me falasse. Eu ia e atendia em Ipanema. Ai, que chique, gente. Muito chique. Só atendia, assim, mulheres muito chiques. E lá eu acho engraçado que quando eu fui atender nesse estúdio, a dona da clínica, ela falou, Amanda, eu te achei no Instagram. Ela que me convidou, ela me achou lá e me chamou pelo Instagram. Ela falou assim, eu já te chamei porque o teu trabalho é muito natural, mas aqui elas ainda querem mais natural. Por quê? Como o Rio é uma cidade muito quente, e ali aquela região que eu atendi, Ipanema, elas andam muito clean, assim, né? Sim. E ela falou assim, elas gastam muito com dermatologista pra não ter que usar muita maquiagem, então elas estão só ali com um rímelzinho, um baby cream, uma coisa leve. Então, elas querem algo que não pareça que elas fizeram. Então, realmente, quando as clientes chegavam, elas falavam exatamente esse olha, quero que nem pareça que eu fiz, eu quero só um fiozinho aqui, um negocinho aqui. E lá eu cobrava muito mais que eu cobro aqui. E fazia ali 3, 4 fios e elas saíam maravilhadas e perfeitas. Então, assim, foi um tempo, foi bom, foi um crescimento pra mim, assim, de lidar com um público diferente também, de ter uma experiência diferente. E foi bem importante pra minha carreira. Fiquei praticamente 2019 inteiro indo pro Rio a cada 45 dias atender, assim, foi bem bacana. E o Jackson comigo. Ele é junto, meu companheiro. E voltando ali, então, aí eu fiz esse curso de microblading, fiquei um tempo fazendo muitas clientes, e isso me deu muita praticidade para internacionais, porque muitas das técnicas vêm da Rússia. Então, vem muitos palestrantes russos, da Polônia, muitos lugares assim. Aqui pra Floripa. Pra cá. Então, pra nós já é bom porque a gente ganha certificado, então já tem certificado internacional. Vale a pena, porque quem não pode ir pra lá ainda faz aqui. E eles vêm muito pro Brasil, pros congressos, esses de fora. Que legal. E aí eu fui nesse de Floripa primeiro. Foi a minha primeira experiência, assim, sozinha. O Jackson não foi. Eu fui sozinha, porque ele era Floripa. E são caros, são congressos
Na época já não era muito barato, hoje são bem caros. Eu até tava conversando com uma cliente que é médica, ela falou, meu Deus, a moda tá mais caro que os congressos de medicina. médicos. E tem muito glamour, a mulherada, porque é muito autoestima, né? Mexe total com beleza. Então, assim, fui nesse de Floripa, participei. Aí ia ter normalmente os campeonatos, eles acontecem dentro desses congressos. Então, existe o congresso, tu assiste todas as palestras, aprende técnicas novas, você ganha os certificados ali como que você aprendeu a técnica. E daí, dentro desses congressos, tem o campeonato. Aí você se inscreve, aí tem as fases para você passar. E aí eu me inscrevi nesse. Eu falei, vou me inscrever, já que eu vou pro congresso, vou me inscrever pro campeonato. Aí tu paga ali uma taxa e faz as etapas. Passei na primeira etapa, que era das fotos, depois tu manda um vídeo e por último tu tem que fazer uma modelo lá pros jurados. Lá na hora. E aí foi minha primeira experiência, eu super nervosa, ainda tava meio tímida. Eu já assisti, eu não lembro se é foto ou se é um vídeo que tu tem, que tu posta às vezes no Instagram, isso. né? Aí fiz esse lá e tu faz lá com os... Imagina, tu fazer uma sobrancelha com os jurados te olhando, então... Mas foi bom porque foi minha primeira experiência. E aí eu fiz, não fiquei nem em terceiro lugar, nem passei pra próxima fase ali que daí teve. Mas foi uma experiência legal. Eu falei, cara, eu quero ganhar um negócio desse. Aí daquilo eu vou ganhar, entendeu? Então esse negócio de você querer uma coisa muito... É bom, por um lado. Então, quando eu participei daquele primeiro, eu falei, nossa, eu preciso ganhar um negócio desse. E aí, aquilo instigou dentro de mim. Aí, eu comecei a treinar muito, porque a gente tem pele sintética, então eu consigo treinar numa pele sintética, trama de fios, coisas assim. E fazia cada cliente como se ela fosse minha cliente de campeonato. Ali. Então, eu comecei a dar, já dava muito o meu melhor, mas eu comecei a dar o meu melhor mais ainda. Assim, fazer cada fio perfeito. Enquanto eu não tivesse perfeito, eu não terminava a cliente. E aí eu comecei. Fui para um outro campeonato, congresso, me inscrevi, aí no campeonato, aí não passei, nem na fase das fotos, porque era um campeonato bem mais, assim, para quem já tava no outro nível. Mas eu não desisti, eu falei, não, teve um em São Paulo, de um profissional que eu seguia muito na época, que é o Alan Spadoni, hoje ele é muito famoso lá em São Paulo. E aí eu comecei a assistir, ele me ajudou muito assim com essa parte de destravar nos stories, no Instagram, o pessoal até chama ele de marqueteiro, mas eu acho isso ótimo, porque eu tenho que fazer o meu marketing, eu tenho que me vender, se eu não me vender, quem vai, Quem né? vai, verdade. E aí eu comecei a seguir ele, ver, fazer as dicas e tudo, e comecei a fazer os stories ali. E isso já começou a trazer ainda mais clientes e alunas, e aquilo já começou a fazer bem pro meu trabalho. E aí ele lançou esse congresso dele, eu falei, cara, é nesse que eu vou. Aí me inscrevi pro congresso dele e pro campeonato. Aí a primeira seleção era foto, mandei a foto, passei na primeira etapa. Segunda etapa era fazer um vídeo. E eu tava atendendo muito naquela época, já era 2019 ali, acho que era março ali de 2019. E eu já tava atendendo muito, então eu falei, meu Deus, preciso gravar um vídeo pro campeonato. E eu lembro que era o último dia do prazo, era amanhã. Falei, Jackson do céu, nós precisamos gravar essa modelo hoje. Aí ele pegou meu celular, eu consegui uma modelo assim bonita, né? Porque a gente tenta pegar uma modelo mais bonita pro vídeo. Consegui uma menina assim com olho claro, tal, loira, porque eu gostava muito de fazer loira, gosto até hoje, né? Uma das minhas especialidades é atender loira e elas vão muito... Fica a dica, porque as que mais têm medo de fazer a micro, né? Exato, é as que mais têm medo. Porque, tipo, qualquer erro ali já muito tá... clarinho. Porque é muito claro, exato. Uma sobrancelha escura, né? Imagino ser muito mais fácil. Então, eu comecei a atender muitas loiras, justamente Blumenau, Gaspar, que tem muita loira. Rio tinha muita loira. Então, eu comecei a me tornar mais especialista em loira. E aí, eu fiz uma modelo loira, que é muito difícil na área da micropigmentação até hoje, pra acertar o tom e tudo. Então, eu falei, já vou fazer uma loira pra eu garantir que eu passe nessa etapa. E aí, o Jackson mesmo gravou, eu fiz, era uma modelo linda, tal, dei o meu melhor, passei nessa fase. Passei nessa fase do vídeo, tinha que ir daí pro congresso, daí no dia do congresso, um dia antes de começar o congresso, ia ter a modelo pra fazer pros jurados. Só que o congresso era em São Paulo, e dessa vez eu não lembro, porque o Jackson não ia poder ir comigo. E aí eu falei, meu Deus, amor, como que eu vou? Porque normalmente a gente ia de carro daí pra São Paulo. Eu nunca tinha viajado de avião. E eu sou muito medrosa. Não sou mais. Eu era muito medrosa, assim, né? E eu sonhava que eu viajava de avião e o avião caía. E acontecia alguma coisa só do medo de andar. Daí ele falou, amor... Daí eu conversei com uma amiga, uma colega minha de profissão aqui de Tijucas. A Nete, ela ia também.
Daí eu falei, eu acho que eu vou contigo, tu vai de avião e tal. Daí ela assim, vai eu, meu marido e minha filha, aí tu vai sentadinha ali com a minha filha. Daí eu falei pra ela, amiga, eu nunca viajei de avião, tenho medo. Ela, capaz, é tranquilo. Eu falei, ai meu Deus, ela me passou qual era o voo dela, ela falou, compra lá as passagens e vamos. Daí eu falei, ai, Jackson, eu não vou, porque eu não vou conseguir entrar dentro do avião. E ele, tu vai sim, compra essa passagem que tu vai perder esse medo logo. Ele sempre me instigou a perder o medo, porque eu sempre fui muito, assim... Pra algumas coisas eu sou corajosa, por exemplo, pra empreender, pra fazer o negócio acontecer. Mas tem coisas que eu sou muito medrosa. Puxa pra trás. E aí ele falava, não, tu vai perder esse medo, vai. E aí comprei a passagem e fui. Aí, meu Deus, ansiosa, né? Fiquei aquela semana inteira super ansiosa, que ia viajar de avião. Mas com aquele desejo de ganhar um campeonato. Então, aquilo me fez vencer o medo do avião. E aí, eu lembro, foi uma experiência que eu tive com Deus muito grande ali, que também foi quando virou ainda mais a chave no meu trabalho, que deu um boom realmente na minha profissão. No aeroporto, antes de embarcar, eu fui no banheiro, eu orei, eu falei, eu sempre tive muita fé, assim, né? Da igreja, enfim. Mas aí eu lembro que eu orei no banheiro, eu falei assim, Espírito Santo, guia esse avião, né? Livra de todo acidente, todo problema, conduz esse avião em segurança até São Paulo, traz de volta. Fiz uma oração assim no banheiro do aeroporto. Saí do banheiro, já tinha que embarcar. E fomos, né? Eu vendo aquele avião, falei, Jesus, tipo assim, eu vim de uma família humilde, jamais imaginaria, tipo assim, ninguém da minha família, eu acho, sei lá, se tinha viajado de avião, sabe? Assim, uma coisa que na época, eu não imaginaria que eu estaria vivendo. Mas hoje eu até falo pro meu marido assim, desde pequena eu lembro que eu tinha dentro de mim que eu ia ter o que minha família não teve, que eu ia ser alguém, que eu ia ter a casa dos meus sonhos, que eu ia ter tudo que eu queria, eu ia conquistar. Eu tinha isso dentro de mim, assim, eu lembro até hoje disso, sabe? Eu nunca pensei, minha família é assim, eu vou ser assim também. Tanto que, assim, minha família toda fumava, por exemplo, eu odiava o cheiro de cigarro, eu nunca quis aquilo. Então, eu queria viver outra vida, sabe? Eu tive uma infância muito feliz, minha família era sempre muito unida, mas sempre muito humilde, assim, aquela coisa de CLT e tudo. E eu falava, eu vou ter o meu negócio. Mas era uma coisa interna, eu nunca expressei isso pra ninguém. Sim. Mas hoje eu lembro claramente, assim, deu criança me imaginando conquistando as minhas coisas, sabe? E eu acho isso importante, porque criou aquela coisa dentro de mim. E com certeza já era Deus plantando aquela sementinha, porque hoje as pessoas falam, nasci assim, nasci na minha família é assim, eu tenho que viver assim. E não, você pode pôr um fim na história, né? Você pode começar algo novo pra tua geração. E aí, eu olhando para aquele avião, disse, meu Deus, eu vou entrar dentro de um avião, Senhor. Entrei dentro do avião, morrendo de medo. E eu lembro que a filha dela era pequenininha, assim, ela toda faceira, que já tinha viajado. Eu falei assim, tu me dá a mão aqui. E ela ria. E aí, botando cinto, aquela coisa no meu coração, assim, né, e tal. Aí, eu lembro que o comandante, né, do avião falou assim, gente, bom dia, que era bem de madrugadinha, assim, acho que umas 5 da manhã. Ele falou assim, bom dia, sejam bem-vindos ao voo tal. Aqui quem fala é o comandante M. Espírito Santo. Menina, eu olhei pra minha amiga na hora, eu falei assim, ele falou Espírito Santo? Ela disse sim. Eu disse não. Cara. Porque eu orei no banheiro, eu falei assim, Espírito Santo, eu não falei Deus. Eu falei Espírito Santo, conduz este avião em segurança. Então foi uma experiência grandiosa, assim, que eu tive com Deus, que daí eu viajei leve. Porque o Espírito Santo estava conduzindo o avião, literalmente, Tô sabe, arrepiada. assim? Porque eu nunca vi ninguém falar esse nome. Tipo, ele falou M, que deveria ser o nome dele, Espírito Santo talvez era o sobrenome, ele falou M, Espírito Santo. Eu olhei pra ela, falei, ele falou Espírito Santo, porque eu não tava acreditando. Ela falou, só que ela nem entendeu por quê, né? Eu disse, não. Aí eu já agradeci a Deus e fui. Então, foi muito profética essa viagem, por quê? Foi a primeira vez que eu andei de avião, sozinha. Cheguei no congresso, fiz a modelo, né? Cheguei pra fazer a modelo, na verdade, antes do congresso. Cheguei lá, aí tinha todas as modelos, assim, esperando a gente pra atendê-las. Era por sorteio. E eu lembro que eu olhei uma modelo loira, do jeitinho que eu queria. Que tu querias? Né? Eu falei, ai, Deus, eu queria tanto fazer aquela modelo, Senhor, assim, no meu pensamento, né? Aí, na hora de fazer o sorteio, a minha marca era número 1. Quando eu peguei o papelzinho de sorteio, era o número 1 e era a modelo que eu queria. Eu falei, gente, isso não pode ser normal, né? Aí eu contei pro meu marido, ele disse, claro que é número 1, que tu vai ser a número 1. E ele já começou a profetizar aquilo sobre mim. Eu falei, meu Deus. Fiz a modelo, comecei assim, bem nervosa, porque os jurados ali, eu falei assim, e sabe quando tu começa, parece que vai dar tudo errado? Eu falei, gente, vai dar tudo errado. Respirei e falei, preciso ir no banheiro.
E eu tenho uma coisa com o banheiro, eu falo, minhas orações no banheiro tem poder, não sei porquê. Eu fui no banheiro, menina, do negócio ali, onde a gente tava fazendo. Eu orei, falei, ai, Senhor, me ajuda, tira nervosismo e tal. Voltei pra fazer a modelo, menina, não sei o que eu fiz, que eu deixei impecável a modelo. E as meninas que estavam participando, elas olhavam pra minha modelo e assim, meu Deus, tu já ganhou, cara, tá muito lindo e tal. E aquilo já começou a me dar, né? Só que a gente só ia saber 3 dias depois, no final do congresso. Eu falei, meu Deus. Nisso, o Jackson não tinha ido, como eu contei. Fui pro hotel com as meninas, daí dividi quarto com as meninas, mas, sempre muito apegada com o Jackson, ele sempre comigo. Aí me bateu aquele, depois do nervoso de fazer a modelo e tudo. Sabe quando te dá um... Ai, eu comecei a chorar no hotel, liguei pra ele. Eu falei, ai, amor, queria que tu tivesse aqui comigo e tal. A gente começou a conversar. Eu sei que eu desliguei o telefone, no outro dia de manhã cedo, ele assim, desce que eu tô aqui. Tu acredita? Ele pegou um ônibus de madrugada e foi pra São Paulo. Ai, que querido! E aí, meu Deus, quando eu cheguei Tomara lá... que tivessem maridos e maridos assistindo esse... depois que vocês assistirem, vocês mandem pros maridos. Que querido! Aí ele foi, meu Deus, né? Daí já me deu ô Júnior, me lembrou o dia da minha cirurgia. Vou fazer um parênteses bem rápido, porque a gente fala... Eu falo, tu fala, né? Meu Deus, nem sei que horas são já. E aí, o Júnior precisou voltar pra Brusque, que ele tinha um trabalho, enfim. E a minha mãe ia pra lá. Só que a minha mãe tinha pego Covid. Bem na semana que eu tinha cirurgia. E aí a minha sogra ia e tal. Eu falei, sogra, eu tô muito bem, não precisa vir, tô tranquila, tava no quarto só pra mim e tal. Falei, não precisa vir. E eu sempre tive essa coisa muito com a minha mãe e hoje também com o meu marido. Então, assim, também não me imaginava sozinha lá no hospital, sabe? Sim. É aquele momento de carente, exato. E aí eu falei, a minha sogra disse, mas eu vou, Sabrina, eu vou até ali e tal. Eu falei, não precisa vir. E aí o Júnior veio pra Brusque e o médico passou na sala pra me ver. E ele deu uma boa notícia sobre a cirurgia, uma notícia que ele ainda não tinha dado pra gente. E eu peguei e mandei pro Júnior, né? Mandei no celular, eu falei, olha, né, o Esdras passou aqui, falou isso, e mandou essas imagens. E mandei pra ele. E aí, eu tava meio sonolenta também de remédio, eu já tava, acho que 1 ou 2 dias no hospital, enfim. E aí, eu peguei no sono. Quando eu acordei, no outro dia, ele tava do meu lado. Eu tenho sono bem pesado. Eu não ouvi ele chegando. E eu levei um susto na hora. Sim. Eu achei que eu tinha dormido sozinha. Eu não tinha dormido sozinha. Daí ele pegou o carro e foi pra Florianópolis. E aí ele disse, eu resolvi as coisas que tinha em Brusque. Eu vou ficar aqui contigo até tu sair do hospital. E aí ele ficou lá, sabe? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. E aí ele chegou lá e eu fiquei, meu Deus, né? Foi ótimo. Mas ele não foi pro congresso comigo. Ele ficou no hotel daí os dias. Só que ele sempre foi de mexer no córeo e coisa, e eu lá no congresso, sei lá, no segundo dia. Aí eu cheguei no congresso, olha só, que eu falei que foi profética, né? A viagem. Eu cheguei no congresso, o tema, porque daí cada congresso tem um tema, assim, eles fazem bem temático, é muito legal. E o tema do congresso era decolagem. As laterais do congresso eram janelas de avião. Menina do céu, quando eu entrei lá, eu falei, gente, não é possível. Mandei o vídeo pra ele, assim, sabe? Porque a gente tava vendo que tinha algo ali. Acontecendo. E, enfim, aí eu, durante o congresso, lá nas palestras, ele mandou pra mim a fotinha. Ele tinha já feito um banner. Amanda Brandel, campeã, não sei o quê. Antes de eu ter ganho, menina. Tipo, profetizando que eu ia ganhar, sabe? Ele fez, tem até hoje essa arte dele que ele fez. Botou uma fotinho lá e botou, olha, amor, você já é campeã e tal. E falou um monte, aquilo me deu... Uau, né? Mais um gás. Enfim, chegou o último dia do congresso. Final do dia, atrasou tudo. Eu lembro que as palestras atrasaram. Veio um palestrante de fora, que tava todo mundo esperando. E ele acabou atrasando. Eu sei que deu um auê, daí aquela ansiedade aumentando. Mais ainda, né? Daí eu falava, amor, vem pra cá. Fica aqui pela frente do congresso. Porque não podia entrar, né? Só quem pagasse. Falei, fica aqui pela frente. Que daí, no final, já era o último dia mesmo. Daí a gente volta pro hotel e tal. Ele, tá bom, vou ver se eu consigo e tal. Aí, que eu não sabia a hora que iam avisar, que ia acabar? Falei, vem pra cá. Enfim, aí chamaram lá pra frente tudo, as meninas, e até o apresentador lá, o Alain Spadoni, que era o dono do congresso, tava já descalço, porque, imagina, exaustivo, ele tava, eu lembro assim, de roupa toda social e sem sapato, assim, em cima do palco, tem o vídeo até. E aí, ele anunciando, primeiro ele anunciou, acho que foi de lábios, que teve 10 categorias, né? Eu participei do de sobrancelhas.
E aí, quando ele anunciou... E daí ele anunciou... Que é o vídeo que eu já vi, então, né? Isso, que foi aquele vídeo... Meu, foi muito emocionante. Até hoje, quando eu vejo, dá um... Se vocês verem acelerada. e não reconhecerem, é porque a Amanda tinha outra beleza. Era diferente. Meu Mas Deus. é ela, O foi look- ela que ganhou o look concurso. Jesus, né? Foi o look ela. do concurso, só misericórdia, gente. Mas, graças Não, a Deus, eu não Sabrina lembro entrou do na minha look. vida. Eu lembro do cabelo que tu Era uma era roupa bem preta, loiro. era uma calça jeans, não era totalmente skinny, eu lembro certinho da roupa. Eu não Uma- lembro daí. Uma calça jeans preta, assim, meio cigarrete, sabe? Aham. Uma blusa de alcinha de oncinha, de veludinho, Eu não só que lembro. lembra que eu usava por fora? Que Aham, daí você me deu a dica aham. depois. E um casaco preto, assim. Eu lembro certinho, só que eu tava Mas loira. era bem loira, né? Tava com o cabelo bem né? claro. Uhum. É, por isso que eu... Que daí a gente vai chegar nessa parte. Isso. E aí, ele anunciou lá e ganhei em primeiro lugar. E aí, fui falar no microfone, imagina, para 2.000 pessoas, tinha 2.000 mulheres. Então, ali já tive que quebrar a minha vergonha mais ainda. Já tinha mudado bastante. Mas, e aí, ali, na hora, eu senti que eu tinha que contar aquele testemunho do avião, sabe? Aham. Eu falei do avião, o que tinha acontecido, que foi muito profético até chegar ali. Falei para elas não desistirem dos sonhos. Depois, muitas mulheres me chamaram no Instagram, porque tinha muita mulher lá, né? Então, muitas me chamaram, falaram que precisavam ouvir aquilo. Então, tudo a gente tem um propósito, né? É verdade. E aí, depois daquele congresso, aí foi onde deu o boom na minha carreira mesmo, assim. Que aí eu comecei a ser chamada para palestrar em congressos. Comecei a ser chamada pelas marcas para ser parceira das marcas. Comecei a dar muitos cursos, ministrar. Comecei a atender no Rio. Então, assim, foi o divisor de águas. Na época, o Jackson, eu acho que já tinha recém começado com laser. Já estava ali trabalhando, que aí a gente não chegou nessa parte, mas... Certo. Pra gente resumir, porque daí o Jackson não trabalhava Não contigo. trabalhava comigo. Ele tinha uma outra profissão. Isso. E aí foi ali que ele começou a fazer o curso Isso, de acho que laser. um pouco antes disso, ele começou, na verdade, a me ajudar na agenda. Porque Ah, eu já não tá. tava dando conta, Aham. porque até então eu fazia tudo sozinha. Aham. Atendia, cobrava, agendava. E eu deixava de atender muitas clientes, porque ela mandava uma mensagem e eu ia responder 3 dias depois. Sim, a Sabrina na preciso- vida hoje. Eu falei, preciso de uma secretária. Ou tu vem me ajudar. Ele começou a me ajudar aos finais de semana, depois do horário. E aos finais de semana. Chegou um momento que eu precisava de alguém integral. Eu falei assim, ou eu contrato uma secretária. E eu lembro que na época ele trabalhava com construção civil. Ele vendia para as obras, Embraer, Aham. FG. Só que foi bem numa época que deu uma queda, assim, na construção civil. E aí ele falou, olha, amor, já não tá muito legal minhas comissões e tudo. Se for agora, é a hora. Eu falei, Aham. então vamos lá. Daí foi onde a gente se uniu mesmo. Falei, se não der certo, tu volta depois. Exato. Sabe que sem emprego tu não fica. Ele sempre foi muito Caxias, uma pessoa que qualquer pessoa quer ele pra trabalhar. Então eu falei, sem emprego tu não fica. Vamos tentar, agora é a hora. Ele avisou a empresa, né? Pediu 6 meses. E daí, depois de 6 meses, ele saiu e começou a trabalhar comigo de secretário. Ele era meu secretário. Então ele fazia minha agenda, daí começou a fazer as compras de produtos, começou a organizar. Começou a virar uma empresa. Que até então era só eu que atendendo Sim. ali minhas clientes. E aí começou a surgir as alunas, aí ele começou a organizar meus cursos. E aí a gente começou também a ver a necessidade do laser. Então, como ele já estava trabalhando comigo nessa parte, Foi muito ele fácil. já ia para os congressos comigo, fez lá os cursos de laser, viu que dava certo, gostou também, se apaixonou e hoje ele está deslanchando aí no laser, graças a Deus. Então, a gente conseguiu unir o trabalho, né? A gente somou mais ainda forças, porque ele sempre me apoiou. Agora, junto comigo, mais ainda. E aí, tendo a profissão dele também. Porque antes ele se sentia um pouco assim, parece que eu não faço nada. Ele dizia, né? Nossa, eu faço um monte de coisa, mas no fim parece que eu não faço nada. Não me sinto tão útil. Ele sempre foi muito produtivo. Então, quando ele entrou pro laser, meu Deus, o mais forte é a sobrancelha. Porque chegavam muitos clientes com essas definitivas que a gente falou de antigamente, querendo fazer o fio a fio que a gente faz hoje. Não tinha como. Não tem como, né? Hoje, ou há 5 anos atrás. E aí eu falei... E aí eu indicava para uma outra pessoa que fazia laser. Sim. Só que essa pessoa que fazia laser também fazia micro. Então, automaticamente, eu perdia a cliente do laser e a da micro. Então, a gente falou, não tá certo. Não tá certo. E aí a gente foi ver, só que o laser era caro, o investimento na época. Mas tudo a gente foi vendo as possibilidades e deu certo. E graças a Deus que a gente também investiu nisso. Então, assim... A gente conseguiu aos pouquinhos E hoje tem juntar, a casa da Barbie, e hoje linda, aí a maravilhosa. gente, daí depois... E da verdade, não é só, tipo, não é nem só vocês dois, tem Não, mais... daí são vários serviços hoje, né? Tem Unha. cílios, unha, cabelo, Tudo dentista, lá dentro, né? harmonização, né? Toda essa parte Que foi estética. quando, na verdade, a inauguração da casa foi quando eu estava ainda sem dirigir da cirurgia.
Isso, não que foi? tu não pôde ir. Exatamente. Então foi em março do ano Foi passado? março do ano passado. Exatamente. Exato, dia 22 Que foi de quando março. eu fiz a segunda cirurgia da endometriose, que é a tal da cirurgia que o Júnior foi lá pro hospital e tal. Entendi. E eu não tava podendo dirigir ainda. Então eu dependia. E aí é aquela coisa da dependência que tu estavas falando. Então eu já dependia de alguém pra fazer isso pra mim, fazer aquilo, fazer. Eu não fiquei, tipo, né, totalmente dependente. Mas eu tô acostumada, eu pego o carro, vou lá, faço isso, levanto peso, né? E eu não, isso eu não podia fazer, eu não podia passar uma vassoura, enfim. E aí eu falei, eu tenho que ainda pedir pra alguém me levar, me trazer, enfim, né? E aí foi quando eu não participei dessa inauguração. Mas e nem foi lá E conhecer nem eu fui lá ainda. Eu tô Olha, devendo uma dia visita lá e na 22 de Bia. março vai fazer um ano. Olha que vergonha. Agora eu vim no seu podcast. É se tu não verdade, for é visitar, verdade. olha, né? Tem testemunhas aqui agora. Tu tem que ir lá. A Sabrina tem que ir lá. Mas Dai, ela a gente vai tem lá que se dar programar muitas, pra ir lá, dá então. muitas consultorias lá pras meninas. Nós já estamos bolando algumas coisas aqui juntas. É verdade, né? E aí a Sabrina surgiu nesse meio tempo e mudou daí a minha imagem visual, né? Porque eu já tinha um trabalho muito bom. E aí eu comecei a fazer palestras e dar cursos. E eu... Não tá legal, uma coisa não tá combinando com a outra. E aí eu via, igual eu te falei. Teu profissional tava aqui, né? E a tua minha imagem não lá condizia. E aí eu ia pros congressos e via aquela mulherada toda arrumada linda, e tal. E eu sempre fui vaidosa, mas tipo assim, a questão de roupa, eu me sentia que eu não sabia me arrumar. Eu tinha isso muito claro, assim, falava, nossa, como que elas, né? E eu comprava um monte de roupa e meu guarda-roupa assim, ó, nada certo, sabe? Eu falava, gente, o meu marido falava, meu Deus, mas tu compra roupa e tu nunca tem. Sempre pra ir pro congresso eu tinha que comprar uma roupa nova. E eu falei, meu Deus. Aí foi quando eu não lembro como é que eu te descobri. Eu acho que foi pelo Instagram que tu falou. Eu acho que alguém que eu seguia te marcou. Eu não lembro, eu tenho quase certeza que foi. Mas foi pelo Instagram. Eu acho que foi alguma cliente de balneário, isso. Tipo, uma cliente que era nossa, ali, em comum, exato. Em comum no Instagram. E eu comecei a seguir, daí eu lembro até que conciliar nossas agendas pra variar, até hoje é assim. Até hoje é essa. Não bate. Mas até que deu e tal, e não, vamos lá. Isso, porque daí eu tava gravando o curso online, na época da pandemia, como eu parei de atender, eu fui pro online. E aí eu tava mais de boa, sem atendimento, e a gente conseguiu encaixar as agendas, e aí eu fiz a consultoria. A gente fez bem assim, bastante coisa numa tarde, né? Isso, eu lembro que tu foi lá na clínica. Levei roupa de brusque pra ti, né? Isso, já era essa minha terceira clínica, no caso, que a primeira foi na minha casa, depois pra outra casa, e aí eu já era bem lindo ali, numa sala em balneário, né? Foi outra experiência, porque nessa casa que eu tava ali, a segunda clínica, ela era toda fechada, então não tinha janela. Então eu entrava de manhã, saía à noite, nem via assim. Nem via. E ali tu tinha uma vista. Eu falava pro Jacques, meu Deus, a próxima sala que eu tiver, eu quero ela toda de janela e eu ainda vou ver o mar, em nome de Jesus, eu falava. E foi. E a sala que eu consegui era de, né, dava pra ver o mar, era toda de janela. Então, assim, eu sempre profetizei e eu tinha claro aquilo que eu queria. Mas não vinha de bandeja. Eu fazia, né? Deus me dava forças todo dia pra levantar, pra trabalhar, pra ir atrás dos meus sonhos. Mas eu sempre falei, não, eu quero isso. E eu corri atrás. Porque hoje eu vejo que as pessoas às vezes nem têm sonhos. Né? Você fala, o que tu Quando quer? eu falo no meu Instagram, que eu falo assim, que eu sou muito sonhadora e eu sou muito de colocar objetivos e metas. Isso é muito meu, assim. E eu percebo exatamente isso que tu tá falando. As pessoas não sabem, às vezes, o que elas querem, qual é o sonho. Exato. Então, é aquela coisa, tipo, se eu não sei onde eu quero chegar... Qualquer lugar. Exatamente, né? Isso. E eu acho que e isso eu falei muito na semana passada. Inverno, ela é muito assim, ela é muito focada. Ela coloca na cabeça e vai, sai da frente, sai da frente. E é tipo isso, assim, eu falava pra ele. E ele falava, ai, amor, né? Tipo, ele não tinha... Ele sempre acreditou em mim, no meu potencial e abraçava tudo comigo, mas ele não é essa pessoa sonhadora. Eu até hoje falo pra ele, eu falo assim, amor, qual que é o teu sonho de viajar? Tu quer ir pra onde? Ah, amor, tanto faz. Ele não tem isso, claro, é dele. Eu tenho a minha lista. É dele. Eu falo, meu Deus, eu quero conhecer esse. Então ele fala, amor, pra onde tu quiser ir, eu vou. E é bom porque, como eu sou muito sonhadora, ele acaba me acompanhando e vira o sonho dele. Porque a gente tá junto, é isso que importa. Mas às vezes eu falo pra ele, eu falei, tu tem que sonhar, tu tem que querer alguma coisa. E eu sempre... até eu tava fazendo consultoria com uma menina de marketing, ela tava me ajudando com umas estratégias e tal.
E a minha bio eu tinha colocado alguma coisa assim, te ajuda a realizar sonhos, não sei do que dos sonhos, não sei do que dos sonhos. Ela assim, meu Deus, Amanda, tu é muito sonhadora, né? Porque só tem sonho. Falei, gente, a minha vida foi isso, sonhar, né? E até hoje eu tenho muitos sonhos que eu... Tem momentos da vida em que às vezes a gente se desgasta e fala, poxa, ai, pra que eu quero sonhar tanto? Pra que eu quero, né? Vou dar um... Mas não, isso tá dentro de mim, não adianta. E é o que tu fala, teu, né? Da Inverno, é da característica, é da personalidade. E eu sei que eu tenho muita coisa ainda pra conquistar, mas tem horas que a gente fala, não, vou também parar respira. aqui, É as fases que a gente tava falando antes, né? E eu falo aquele negócio do... A gente amadurece com os danos. A gente vai vendo o que dá certo. Que, por exemplo, eu comecei fazendo um pouco de tudo. Não, o que dava certo era aquilo e eu foquei. Hoje, tem algumas coisas que a gente tá vendo que não tá dando certo, a gente vai focar no outro ponto. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É porque eu acho que quando a gente amadurece também, a gente vê que, tipo assim... Eu não devo satisfação, sabe, da minha vida para as outras pessoas. Então, não deu certo, eu vou lá, vou fazer de novo. E tá tudo bem. E eu acho que quando a gente não tem essa maturidade, a gente fica, mas o que a outra pessoa vai pensar? Mas o que eles vão falar? O que eles vão achar? Eu ainda tinha um pouco disso, eu vou ser bem sincera aqui, né? Não adianta a gente ninguém é perfeito. Eu tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos. E eu também já fui mais assim. Um pouco disso, assim, de, ai meu Deus, mas o que vão pensar? Até certo ponto eu não tinha. Até chegar em tal lugar da minha vida profissional, principalmente. É porque daí as pessoas se conhecem mais, né? Isso. Eu acho que a partir do momento que você vai ficando mais exposta, você começa a se preocupar mais com o que os outros pensam. E a rede social te traz muito isso. Parece que tu deve satisfação pra todo mundo daí, né? Da comparação. Porque a gente acaba compartilhando um pouco da vida ali. Sim, então, tu fala, se eu fizer isso, eu vou ter que compartilhar ali. Sim. Então, tipo, o podcast pra mim é uma coisa ainda que está, tipo, acontecendo. Que eu não sei se realmente vai dar certo ou não quero muito que dê. Mas, e aí, tipo, em outras épocas você vai pensar, tá, mas e se não der certo? E se eu tiver que parar? Gente, se não deu, não deu. Foi alguma coisa, porque tem alguma outra coisa que vai dar mais certo do que isso. Exato. E tá tudo bem. Mas chegou um momento da minha vida que eu fiquei, ai meu Deus, e agora? O que vão pensar? Então hoje não. Hoje a Amanda já está, tipo assim, é o que faz bem pra mim, pra minha casa, pra minha família. Se não deu certo aqui, a gente vai por esse caminho aqui e tá tudo bem. E a questão da comparação também, ainda é uma coisa que eu preciso lutar e eu, assim, parei até às vezes de seguir algumas pessoas irreais, assim, que tu sabe que é uma vida totalmente fora. Porque o Instagram, infelizmente, tem um lado bom e tem um lado ruim. Com certeza. Né? Então, hoje a gente tem, principalmente a mulher. O homem é totalmente... Alguns, eu acho que vão muito, mas a maioria dos homens é mais desligado quanto a isso. Mas mulher tem muito essa questão da comparação. Enfim. E aí, a Sabrina chegou e mudou a Amanda. Então, as pessoas acham, o valor, não sei e tal. O que precisa investir. Vale cada centavo. Porque eu falo que eu parei de comprar compulsivamente, que era uma coisa que eu brigava muito com meu marido, porque eu comprava compulsivamente e nunca tava bom. Nunca era assertivo. Comprava coisas além do que deveria. E hoje eu só vou nas roupas que eu sei, que é a minha cor. Se não tem na minha cor, as meninas da loja, elas me acham até chata. Tipo, as que eu vou sempre, elas me mostram, Amanda, olha aqui. Eu falei, não é da minha paleta. Não quero. Eu nem perco tempo, sabe? Porque antes eu comprava porque eu gostava do modelo. E também, às vezes, nem era o modelo que me favorecia. Então, hoje eu sei qual é o modelo que me favorece e qual é a cor e tudo. Até quando eu fui comprar esse conjunto aqui, ele é meio desconstruído aqui, a manga. Mas eu lembro que tu falou que o ideal, né, pra mim, pro meu estilo, é ser uma coisa mais alinhada. Porém, eu tô com uma saia, que daí já dá aquele... Porque tudo a gente aprende. A blusa no lugar. Eu sempre falo, não tem regra, tem informação. Isso que eu gostei em você, porque você não é aquela coisa engessada. Não, Amanda, tem que ser assim, tem que ser assado. A Sabrina sempre me deixou muito à vontade. Não, olha, você pode usar isso que você tem no teu guarda-roupa, aí você... Como eu mudei meu cabelo na época e tudo. Então, você sempre me deixou muito à vontade. E hoje, eu não dependo da Sabrina pra montar meus looks, né? Porque Meu Deus, a tua evolução... Ela abriu meus olhos. Então, às vezes, eu até mando... Faz melhor do que se eu fosse fazer pra ti. Às vezes, eu mando foto pra ela, de cabelo, né? Quando eu quero, às vezes, mudar, fazer alguma coisa. Fala, o que tu acha? A Amanda tava cabeluda no outro dia. Hoje ela já tá com o corte mais, né? Curtinho. Eu falei, Sabrina, posso, o que tu acha de eu cortar assim? Mandei a foto do corte. Ela falou assim, Amanda, tu pode cortar do jeito que tu quer. Menos tu ficar loira. Tu não fica... Não foi? Vocês vão entender por quê. E quando eu falei pra ela, Amanda, teu cabelo, a tua beleza, né? Vamos voltar pro mais natural, escurecer um pouquinho. Gente, eu pensei que ela ia assim... Que tipo, como sair do loiro? Jamais, eu tava muito tempo loira. E ela é uma inverno escuro, então assim, pra inverno escuro, o loiro é um pouquinho... Foge da beleza natural, sabe?
E ela perdia totalmente a força que ela tinha no visual. Então, essa mulher empoderada, essa coisa de, tipo, tu dá o curso, tu tá lá palestrando e tal, tu se apagava com aquilo. Por quê? Porque é o que eu falo, cada uma tem a sua beleza e a gente tem que saber valorizar. Né, uma coisa que tu fala muito, tu tem muito presente Deus na tua vida, tua fé, né? O tempo inteiro no podcast tu falasse isso. E é uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes, é que independente de crença e de religião, Deus nos fez da melhor maneira. Então, a gente tem um limite ali, assim como tu na sobrancelha, certo? Se a minha sobrancelha é dessa cor, não adianta tu vir fazer a minha sobrancelha da tua cor. Porque não foi assim que Deus me fez. Isso. Então, eu quero que tu lapide isso, valorize, mas dentro da minha beleza. Que é o que eu te falei pro cabelo, né? Dá pra fazer essa iluminada, agora tá um pouco menos, já teve até um pouco mais iluminado. Sim. Mas existe um limite pra isso, porque a partir disso, tu passa a trazer uma... Que eu falo assim, ó, que não quer dizer que é feio, só que não é uma imagem que vai te trazer elegância, que vai te trazer essa coisa harmônica, essa coisa assim que a gente olha. Tipo, eu tô aqui de frente pra ti, eu tenho vontade de ficar assim, ó. Cara, tá perfeito, sabe? E quando a gente começa a trabalhar com cores que estão fora, eu falo que são imagens de mais ruptura. Que é o que a gente, por exemplo, falou até do cabelo da Júlia, né? A Júlia era linda com o cabelo azul ali. Mas olha ela agora, gente. Ela é perfeita, ela não é só linda. Então, existe um limite ali que a gente pode trabalhar, que vai, né, te favorecer mais, vai realmente lapidar a beleza que existe em ti. E quando a gente começa a sair fora disso, tem que cuidar, porque... E às vezes é a imagem que tu quer, não tô falando de pintar o cabelo azul ou rosa, eu tenho um cliente que já pintou o cabelo de rosa, tá errado. Mas tu tens que ter ciência que é a imagem que tu queres passar. Isso. E esse azul, esse rosa também vai ter a tonalidade certa pra tua beleza, sabe? E é aquilo que você quer comunicar, né? Eu lembro que você falava muito isso. O que você quer comunicar? Então, hoje, às vezes, a pessoa tá querendo comunicar uma coisa, mas a imagem dela tá comunicando totalmente. Eu tenho certeza que tu vê isso até na sobrancelha. Tem pessoas que têm a sobrancelha, tipo, muito marcada e tal. E elas querem um pouco mais de leveza, um pouco mais... Tem que tirar mais leve. Exatamente. Eu percebo até na maquiagem. Quando elas chegam, às vezes, pra fazer a sobrancelha, eu vou fazer toda a limpeza aqui da área e tal. Eu percebo que elas estão com uma crosta, assim, de maquiagem. E quando eu tiro, a pele delas é mais bonita do que a maquiagem. Só que, claro, tem clientes que você tem abertura pra dizer e tem clientes que não. Mas, assim, hoje eu vejo que, às vezes, a mulher já tem uma beleza e ela tá se escondendo atrás de outras coisas, sabe? E eu lembro que a questão do contraste, que você comentava muito na consultoria, me ajudou muito também na sobrancelha. Eu comecei a estudar sobre contraste. Olha que legal. Depois da consultoria, assim, e me ajudou na minha área, que é a micropigmentação. Total. Né? É o que eu falo, tipo, hoje, tanto na sobrancelha como em cabelo, maquiagem. Eu não sei fazer uma sobrancelha. Eu não sei nem por onde começar. Eu não faço nem a minha. Sim. Mas eu sei te dizer que para tal cliente, se tu usar pigmento mais vermelho, com mais marrom, com mais amarelo, vai ficar melhor porque ela tem uma pele mais quente. Não dá para trazer o cinza, o azul para a pele dela. Assim como no cabelo, que as mechas, no teu caso... tem que ser mais frias, porque tu é um inverno escuro, não adianta a gente colocar dourado, colocar pérola no teu cabelo, entende? E a mesma coisa a maquiagem, mas tu falar pra eu fazer um cabelo, uma maquiagem, eu não sei fazer, não sei nem por onde começar. Então eu falo que são trabalhos que se complementam, só que quando eu sei o que me favorece, eu vou chegar lá na micropigmentadora e eu vou dizer, Amanda, eu tenho uma pele neutra quente. Então, eu queria que tu usasse tons mais quentes. Eu vou chegar lá no meu cabeleireiro e eu vou dizer assim, ó, olha, o meu cabelo, a minha beleza é uma neutra quente. Eu vou chegar lá na maquiagem, eu vou dizer, olha, minha beleza é uma neutra quente. E a pessoa que daí é o que tu falou, tu já foi estudar mais sobre isso. Tu já vai entender o que é uma neutra quente. Tu já vai entender o que é um alto contraste, um baixo contraste. Depois que a gente fez, quando eu ia fazer um iluminadinho, alguma coisa no meu cabelo, eu falava, olha, tem que ser cor fria, porque eu sou inverno escuro. Então, tipo assim, é aquele versículo que tem, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A gente é liberta de muitas coisas. Tu não faz mais o que as pessoas dizem pra te fazer. Tu faz o que tu sabes que tu queres e que vai ficar bom pra ti. Por isso que a gente ouve assim, eu fui fazer micropigmentação e eu não gostei, não ficou na cor que eu queria. Eu fui fazer meu cabelo e eu não gostei. A maquiagem, cheguei em casa e tirei tudo. Mas
o profissional ali na hora, ele imagina, olha quantos tecidos eu passei pra chegar na... Então, assim, pode ter uma noção, sim, tem pessoas que têm muito feeling, estudaram muito, e tem pessoas que eu falo que só estudam técnica. E não se... Tanto na maquiagem, como no cabelo, como na... E em várias outras coisas. Estudam, sabe fazer a técnica perfeitamente, mas se não saber fazer a cor também... Isso, é um problema. Eu dou na aula no nosso curso de laser, eu dou a parte de pigmentologia, que é toda essa parte de cor. Pra entender, porque é muito química, tem muita química na nossa questão também da micro. Então, tem que saber que tem pigmento que é mais frio, pigmento que é mais quente. E entender essa questão do contraste, depois que eu fiz. Então, olha só o tanto que a Sabrina me ajudou, não só na minha imagem, mas também de entender que eu precisava me aprofundar mais nisso na minha Pra tu entender a tua cliente? Porque o que acontece quando eu ia pintar meu cabelo de loiro, por exemplo? Sempre tive essa raiz muito escura. Cabelo muito escuro. Então, eu ia no cabeleireiro, eu mostrava foto. Ó, eu quero esse cabelo. O que, na minha opinião, se fosse um profissional correto, deveria dizer, olha, Amanda, a tua raiz é muito fria, ou é quente, ou é assim, ou é assado. Esse tom eu não vou conseguir chegar. Se eu chegar, eu vou quebrar teu cabelo todo. Não, o que o profissional falava? Vamos fazer, vai ficar linda. Porque ele queria o quê? Só ganhar o dinheiro e tá tudo certo. Então, hoje, as clientes chegam pra mim e falam, eu quero isso, eu quero... Eu falo, olha, aqui, ó, esse é o meu limite. Eu posso fazer isso, o que eu acho que ficaria bom pra você é isso. Não tem como fazer em cima dessa tua micro antiga, tu tem que remover. Então, eu sei que tem cliente que fica brava comigo na hora que eu tô falando. A partir do momento que ela entende... Como tu ficou quando eu te falei do loiro. Falou do loiro, exatamente isso. E Só aí que eu prefiro que fique brava. Exato, eu mostro as fotos, eu explico. E aí eu conto a minha história com os cabelos. Eu falo, olha, quando eu fazia meus cabelos... Então, às vezes, eu fico horas ali com a cliente, só nessa conversa. E aí, depois, elas fazem o laser. Ou elas te agradecem. Voltam, elas falam, Amanda, nossa... Mudasse minha vida. Tem que ser assim. As profissionais têm que ser igual você, sincera. Na hora a gente fica brava, mas... É porque elas querem, muitas vezes, ouvir... elas querem que a gente fale o que elas querem ouvir naquele momento. Exatamente. Mas... Não é o... isso. Né? E o profissional tem que saber. Quem tem que dizer lá se meu cabelo vai poder ficar loiro naquele tom não é o profissional. Eu tô ali, eu quero daquele jeito. Mas eu, igual tu falou, tu entende de coloração, mas tu não entende do cabelo. Quem tem que entender é o profissional. Então, eu acho também a importância do profissional se especializar, se atualizar. E quando acontece esse, que é o que eu vejo, tipo, quando existe essa conversa... por exemplo, não sei como que tu é hoje quando chega uma cliente e fala assim, olha, eu sou uma neutra fria, eu sou uma fria. Sabe que são poucas que chegam e falam isso, então tu tem muita cliente aí que bom, pra atender em Balneário, isso é bom. Já recebi clientes que falam, minha cartela eu até trouxe pra tu ver. E aí, o que eu ouço? Que, assim, muitas têm cartela e têm vergonha. Muitas, que é o que mais eu ouço. Ai, Sabrina, ou falou pro profissional e o profissional fez cara feia. E isso eu tô falando de modo geral. Loja. Um cabelo semana passada, que eu conversei com o profissional da beleza e tal. Gente, o resultado ficou fantástico. Mas por quê? Porque quando une os dois conhecimentos, sabe? Então, é o que eu tô... Quem vai ganhar vai ser os dois. Os dois, os três, né? Ele, a cliente, todo mundo. E aí, eu ouço muito isso. Ai, tipo, primeira saída dela com a cartela. Se a pessoa fez cara feia... Já não se é uma pessoa um pouco insegura, já não mostra mais. Semana passada eu fiz uma que ela disse assim, eu posso sair com a cartela mesmo, mas será que elas não vão rir de mim ou não vão? Não? Eu falei, podes, deves. Eu saía com a cartela na minha bolsa. Exatamente, mas porque tu é uma inverno. E a inverno, ela é... Tem pessoas que já são um pouco mais retraídas também, já tem um pouco de vergonha. E aí, como eu falei, a primeira pessoa que olhar de cara feia, ela vai guardar a cartela na bolsa e vai pensar, não, eu não quero mais isso. Ou às vezes até algum familiar esse negócio, nada a ver. Que é o que mais acontece também, enfim. E aí vem o que a gente falou, né? De tu realmente, eu me conheço, eu quero isso, é bom pra mim e, né? Coloca ali o personagem. Até aconteceu esse final de semana. Eu fui provar uma roupa lá pra um congresso e tal, que eu tenho que ir. Eu provei um look verde, assim. E tá na minha cartela, aquela cor, sabe? Aí tava minha filha, as amigas dela e minhas amigas, assim. Aí ela, mãe, não gostei. Não gosto dessa cor em ti. A outra, eu também não gostei muito. A outra, gostei, ficou bom. Mas eu tinha gostado. E o meu marido, olha o meu marido. Ai, amor, tu tá igual o Luciano da... Tu tava o quê? De verde? Toda de verde. Toda era um terninho verde, um shortinho assim e uma camisa verde embaixo, mas ficou lindo. Eu comprei.
Mas eu falei, olha só, se eu fosse uma pessoa insegura ou... Tu já pensa, não, isso não vai ficar bom. Eu não ia comprar. Eu falei, não, mas eu gostei e eu vou levar. E aí já tem amigas minhas que falam, para de usar rosa um pouco, tu usa muito rosa. Porque realmente, no guarda-roupa, tu usa bastante. Mas hoje tem tudo a ver com a tua marca. Só que aí tu também... tem uma casa rosa, a casa da Barbie. Exato. As pessoas olham e falam, cara, é óbvio que tu tem que gostar de rosas. Tu fez uma casa toda rosa. Exato. Né? Senão também a tua comunicação. Imagina, eu tenho uma casa toda delicada da Barbie rosa e eu só uso preto. Exatamente. Não vai, né, conectar. Exatamente. Então, é a minha cara. Todo mundo que entrar lá fala, é a tua cara, não tem como. A gente precisa ir lá, Dai. Precisa. Então, essa é um pouquinho uma história com muitos altos e baixos, né? E que uma história de sucesso e que tenho certeza... Eu peguei vários insights, principalmente nessa questão, assim, da fé, de Deus. Né, a minha família sempre foi... Eu sou até hoje... Mas eu falo que eu tô num momento, assim, dessas perguntas. Por que comigo? Por que eu? Por que né? Por que tu não me ouve? Por que que... E tu foi falando assim, e eu fui pensando, putz, eu sou muito que nem a Amanda nesse sentido. Eu quero, eu vou atrás, e é assim. Sempre fui muito assim. A minha mãe sempre fala também, que desde muito nova, tipo, se eu queria alguma coisa, sabe? Eu nunca fui mal criada, mas eu ficava assim... Ai, deixa, faz, sabe? Até que eu convencia. E tu foi falando assim, eu fui me perguntando por que eu parei de fazer algumas coisas? Ou por que eu não peço mais? Por que eu não converso mais? Que nem tu falou, cara, às vezes tu tá no banheiro, né? E não tem... Quando tu cria uma intimidade, e é um assunto que a gente vai trazer aqui sobre espiritualidade, essa intimidade com Deus, não tem hora, não tem lugar, não tem religião, não tem nada disso. É tu com Ele... E porque pronto, a gente cria sabe? muito essa religiosidade, né? Que pra orar tu tem que ajoelhar, tu tem que estar ali naquele momento, senão Deus não te ouve. Não, eu falo com Deus enquanto eu tô atendendo a minha cliente. Assim, é uma conexão, não precisa abrir tua boca. Deus sabe, Deus conhece nosso coração se a gente falar, né? A Bíblia diz que Ele conhece antes que a gente pense e Ele já sabe o que a gente vai pedir. E Ele tem planejado, mas Ele quer ouvir. É igual o pai, Ele sabe que tu quer aquilo, mas se tu vai lá e pede, é diferente. Né? Mostra que tu acredita que teu pai pode te dar aquilo. Então, eu vejo Deus muito assim. Quando a gente tem fé nele, eu vejo que ele se agrada muito. Porque ele diz, nossa, ela acredita que eu posso. É verdade. Ela acredita que eu posso fazer isso por ela. Né? Que eu tenho o poder. Que é isso, né? O poder é todo dele. Ele é o dono do ouro, da prata. Então, a gente, às vezes, que não... Né? A Bíblia diz que você não recebe porque não pede. Né? Ou pede mal. Então, às vezes, a gente fica... mas... Né? Que nem às vezes a gente brinca... Da vaga de estacionamento. Mas Deus tem tanta coisa para se preocupar, eu vou pedir uma vaga de estacionamento. Mas ele é onisciente, ele é onipresente, então ele tá aqui, ele tá lá também cuidando da África, mas ele se preocupa com... Eu falo assim, que eu sou muito detalhista, então Deus trabalha comigo muito nos detalhes. Como foi essa experiência que eu tive com ele lá. Então, às vezes, a gente vai no shopping, não tem uma vaga, a gente canta uma musiquinha. Uma vaguinha, Senhor, uma vaguinha pra nós. E não é todo dia, mas tem dias que ele dá uma vaguinha na frente da porta. Então, eu vejo que Deus é Deus de detalhes. Então, nesses pequenos detalhes que ele vai vendo a nossa fé e o quanto a gente sabe que ele tá ali a todo tempo. Então, é isso que tu falou, não precisa ter hora. Eu tive vários insights aqui, tu falando, questão, casamento, sabe? De o marido apoiar a mulher, da fé... Do colocar, olha, eu quero uma sala com vista pro mar, sabe? Do detalhe, é isso que eu falo. Porque às vezes tu fala, Deus, eu quero um carro. Ele te dá um Fusca. Exato. Você pediu um carro. Então, eu sempre fui muito específica. Eu falo, Deus, eu quero assim, quero assado. E eu falava que eu queria uma casa com piscina. E tá ali? E a casa tem piscina. Então, assim, são coisas que realmente a gente precisa pedir e falar. Se não acontecer, que tem coisas, claro, que eu pedi e não aconteceu. Sim. Porque não era o momento, talvez. Porque ele sabe de todas as coisas, né? Tem um pastor que ele fala uma coisa que eu gosto. Ele fala assim, é igual com os nossos filhos. A minha filha é herdeira do meu carro. Mas ela não tem 18 anos ainda. Então, ela não pode pegar o carro e sair dirigindo. Então, tem coisas que é teu. Mas tá guardado. Mas não tá na hora. Não tá na hora. Você não tá madura. Você não tá na hora de receber aquilo. E a gente quer pra ontem, né? Principalmente quem é ansiosa e tudo. Então, tem coisas que eu falo, ai, Deus, mas eu tô pedindo isso porque eu não tô madura. Talvez se eu receber aquilo, eu vou me afastar dele, ou eu vou acabar com a minha família, ou vai acontecer algo que não era. Então... A gente tava falando esse final de semana, eu e o Júnior, que o nosso sonho, mais ainda dele do que eu, era ter um apartamento na meia praia, em Itapema. E aí, a gente tava falando de alguns negócios esse final de semana
E aí eu falei, meu, quanto a gente desejou isso, quanto a gente sonhou, quanto a gente caminhava lá na frente, que a gente ficava no apartamento do meu sogro, ali na orla, e a gente olhando os apartamentos e falando, um dia a gente vai ter o nosso, um dia... E aí eu falei pra ele, o Júnior, né, meu amor, quanto tempo faz... Ele falou, desde que eu me conheço por gente, porque eu sempre quis, enfim. Desejei. E aí a gente tava falando exatamente disso, de tu saber e focar e, né, enfim. Isso. A gente podia ficar aqui a noite toda, né? Já o quê? Então, Ela ela já até levantou. Ela já até levantou, gente. É que nem nos retiros que eles começam a levantar a plaquinha. Deu. Isso que a gente tá só em duas. Vocês entenderam? Deus. Porque eu não trouxe outra pessoa, hoje só uma. Que eu já conheço a Amanda. É verdade. Mas assim, Amanda, eu queria agradecer Meu muito. Deus, eu que agradeço. Tenho certeza que quem esteve aqui com nós, quem vai ouvir isso, vai ter vários insights, assim como eu tive. Espero. Obrigada por compartilhar a tua história, da tua família. Sim. Obrigada pelo marido, né? Que Marido tantas, deve tá tantas coisas, né, que ele fez e que tenho Sim. certeza que podem inspirar também vários outros maridos, Isso né? aí, com certeza. Muito obrigada de verdade. Eu sei Eu que que tu se agradeço. deslocou de Balneário para vir para cá. E fiquei Obrigada muito pelo feliz. convite. Eu Agora que vou te agradeço. esperar lá. Pode Uma deixar. visita, vocês Vai, nós duas. vamos colocar na agenda, né, Dai? Obrigada. Vamos fazer aqui um Obrigada. brinde. Vamos- Nós ó, estamos até na minha água. minha água acabou. Vou colocar aqui porque, enfim, a gente tá na água hoje, mas só pra gente Hoje o brinde é finalizar com aqui água. com um brinde. Gente, semana que vem tem mais. Tô vendo que vocês gostaram do estúdio. Karine, obrigada. Carol, a Dani, a Carmen. Muito obrigada. Então, agora tem que convencer o Lucas a vir mais vezes com os equipamentos pra cá. Tchim, tchim. Gente, até segunda.